Está no ar Rock Ed. Com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Rock Ed 106, direto aqui de São Paulo, Luciano Piantoni e... Direto de São José dos Campos, Daniel Kloss. Fala aí, mano. 106 episódios. Tudo certo? Cara. Tudo certo, muito legal, 106 episódios. Estamos aí ininterruptos, né, na correria do Rock Ed. E agora, né, cara, hoje é oficialmente o programa que completa 2 anos, né, de Rock Ed. Exatamente, 2 anos de Rock Ed, cara, que coisa maluca. Um ano de forma remota, né? Pois é, cara, olha que marco. Metade do tempo de vida do Rock Ed até agora foi de forma remota. Quando que a gente ia imaginar isso? Que loucura, cara, que loucura. Que loucura. Essa pandemia aí, cara, fazendo estragos. E o pessoal continua nem aí, cara, virando as costas por isso aí. Pois cara. é. Quem conhece a história do Rock Ed sabe que o negócio existe, né? Pois é. Sabe que o Rock Ed sofreu e sofre diretamente. Pois é. E pela responsabilidade de tanta gente, só espero de coração que a maior parte da nossa família Rock Ed tenha consciência, porque seria uma decepção muito grande. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque senão a gente só vai arranjar treta, né? Pois é. Mas uma coisa que eu deixo claro aqui, cara, que assim, algumas pessoas perguntaram, né, cara, vieram, né, aquelas mesmas pessoas que vieram mandar mensagem, oferecendo aí um ombro amigo, aquela coisa toda, força. As pessoas perguntaram como é que foi que aconteceu. Olha, saber como aconteceu, ninguém sabe, assim, 100% de... Mas, cara, o que eu posso dizer é o seguinte, que a minha mãe, né, cara, ela teve, sim, os seus cuidados, pode ter tido um vacilo com os familiares dela lá, tal, de onde ela pegou, mas, assim, não é uma pessoa que fez festa, não é uma pessoa que recebia visita em casa, não é uma pessoa que passou o Natal e o Ano Novo com os filhos, nós nem fomos até a casa dos nossos pais, entendeu? Então, assim, enfim... Mas foi uma fatalidade aí que aconteceu, mas assim, fique de alerta aí pra vocês, cara. Minha mãe não fez festas, minha mãe não recebeu visitas, nem aglomerou, nem nada, e pegou esse negócio. Então assim, todo cuidado é pouco. É isso aí, a gente quer ver vocês saudáveis, bem, pra gente manter essa nossa caminhada juntos aí, pelo Rock Ed, com as famílias, todo mundo bem, cara, porque é o que interessa, no final das contas. É isso aí. E se você é novo aqui, galera... Se você é novo aqui, tá ouvindo o Rock Ed pela primeira vez, começou pelo episódio 106, entra lá em www.rockadd.com.br e você vai saber de todos os nossos canais, tem as 5 plataformas, as 4 além da que você já está ouvindo, tem os nossas redes sociais, tem tudo lá, lojinha, endereço para você mandar material. Você decorou o endereço, Daniel? Decorei. Deixa eu pegar meu papel decorado aqui, ó. É Caixa Postal 79410, São Paulo, CEP 031 65 970. Então, Caixa Postal 79410, São Paulo, CEP 031 65 970. Inclusive, se você perdeu, não conseguiu anotar, tá lá no site, tá? Faz como eu também decorei pelo site aqui, ó, e pela nossa pauta. Então tá aqui. E assim que mandarem, se vocês mandarem material pra gente, avisa, tá? Porque a gente o correio não avisa a gente quando chega, porque a gente tem que ir lá dar uma olhada, tá? Então nos mandem um inbox avisando que mandou material, que a gente vai estar sempre resenhando o material que a gente recebe por aqui. Com certeza. E cara, semana passada a gente teve o grande jornalista Adriano Coelho, que tá lançando, né, o seu novo livro, Os Festivais de Rock, Uma Vida Rock and Roll. Livro sensacional, né, cara? Putz, os caras rodando por todos os festivais. A gente comentou, teve uma entrevista bem legal com ele semana passada, né? Pois é, cara, muito bacana mesmo essa participação do Adriano aí lançando seu livro. Bom, hoje, como vocês viram aí, então, nessa capa do episódio, teremos o prazer de apresentar uma entrevista completa com uma das minhas bandas favoritas, o grande Witchhammer, lá de Belo Horizonte, cara, daquela cena maravilhosa. Eu tive a honra de conversar com o baixista e vocalista Casito e com o guitarrista e vocalista Paulo Caetano, o grande Paulinho. Pois é, cara, então vamos fechar esse bloco com um trechinho de Liberty and Mirror, My Mirror, do pessoal do Witchhammer, banda fodástica de BH. I met you this morning.
isso aí, galera. Então esse foi um trecho da abertura maravilhosa de Liberty e Mirror My Mirror, as músicas que abrem o clássico Mirror My Mirror, de 1991, o segundo disco do Witch Hammer, o segundo e maravilhoso disco do Witch Hammer. Pois é, cara, o Witch Hammer que foi formado lá na década de 80, em 86, em BH, naquela efervescente cena metal da região, cara, que, como muitos sabem, né, tinha bandas como Sepultura, Overdose, Sarcófago, Chacal, Mutilator, Holocausto. Olha só por esses nomes de banda, o tamanho do negócio que era lá naquela época, nos anos 80. Pois é, cara, ó, acabei de falar do Mirror My Mirror aqui, né, cara, esse disco, essa obra de arte aí, cara, vou até deixar um registro aqui, cara, que assim, na época que saiu, 1990, eu peguei ele de 91, na verdade, eu peguei ele em vinil, agora é uma confusão minha aqui, é 91, tá, gente? Aliás, 91 que saiu esse disco do Witch Hammer aí, ou 90, agora já não sei, tô confuso. Enfim. Mas tudo bem, 90 ou 91, faz um bom tempo já. Foi 90 mesmo, ele completou 30 anos do ano passado. Então, assim, na época que eu comprei o vinil, cara, eu escutava o dia inteiro, até falo isso aqui mais pra frente pra vocês. Agora, fica registrado aqui, cara, que essa edição em CD tá raríssima, e a minha edição foi um presente do nosso amigo aqui, o parceiro aqui de Rockhead, Daniel, cara. É verdade, cara, esse do Witch Hammer, maravilhoso, cara, o Witch Hammer é incrível, banda fodástica, cara, estamos com essa honra de ter os caras conversando aqui com você, que, aliás, que entrevista, né, vocês vão ver daqui a pouquinho. Pois é, cara. E ó, e o Daniel falou aí, né, dessa efervescente cena de metal de BH, né, todas aquelas bandas, inclusive o Witch Hammer participou da segunda edição da clássica Warfare Noise, de 1988, né, que é a Warfare Noise primeira super clássica, e a segunda também tem o Witch Hammer, cara. E quase que emendando, cara, uma coisa na outra, eles lançaram o seu primeiro álbum, The First and the Last, e já de cara se mostravam, assim, uma banda muito diferenciada nessa época mesmo. E em 1990 eles lançaram aquele que consideram os clássicos, né, do metal nacional, Mirror My Mirror, 1990, né, registrado aqui em 1990, e até esse disco a banda contava com o Casito, o Paulinho, o Ted e o Leandro, ou seja, a formação clássica. Pois é, cara, e em 92 eles lançaram o terceiro álbum, Blonde on the Rocks, que já trazia uma pequena alteração na banda, né, o Paulinho tinha se mudado para os Estados Unidos, em seu lugar tinha entrado o guitarrista Arnaldo. E depois disso a banda deu uma pausa, né, cara, voltando na década seguinte. E em 2006, já com o Paulinho de volta, eles gravaram Old to Death, disco que faz jus à discografia da banda, que hoje se encontra totalmente esgotado, como os outros discos da banda. Ou seja, se você tem aí um Witch Hammer em mãos, sinta-se privilegiado. Pois é, cara, tirando a regravação que eles fizeram aqui do The First and the Last, de 2018, que é comemorando os 30 anos daquele clássico primeiro álbum, esse aí você encontra. Agora todos os outros, cara, enfim, esse disco, né, essa regravação aí traz o disco totalmente regravado para essa formação, né, com, vamos dizer assim, a nova, que tem o Rogerinho na guitarra, e a versão bônus, que vem o primeirão disco lá tal, na sequência. Então, assim, muito legal, cara. Porra, maravilhoso, cara. E olha, outra coisa bem legal também do Witch Hammer é um documentário Somos Feitos de Pessoas, que tá lá no YouTube, é só procurar, e foi feito por fãs e amigos dos caras do Witch Hammer. Olha que coisa linda. Pois é, cara. Então, a formação atual aí, para ficar registrado aqui, é com o Casito Luz no baixo e vocal, o Paulinho, que é o Paulo Caetano, na guitarra e vocal, o Rogerinho, eles colocam Rogerinho, nome dele, na guitarra, e o Ted, bateria. Pois é, cara, e olha, para você que já curtiu o Witch Hammer ou que não conhece direito e quer conhecer melhor, confere agora essa entrevista, cara, tá bem completa, os caras bateram um papo, o Casito e o Paulo Caetano bateram um papo com o Luciano maravilhoso, então confiram agora que tá sensacional, ouçam até o final porque tá valendo muito a pena. Bom, galera, conforme anunciado então, estamos aqui com os caras do Witch Hammer, o Casito e o Paulo Caetano, cara, prazer tê-los aqui no Rockhead hoje, e bom, obrigado por aceitarem bater esse papo aqui conosco, né? E assim, meu primeiro contato com o Witch Hammer, cara, foi através da Warfare Noise 2, em 88. E assim, a banda claramente se destacava das demais da coletânea, né? E quais as lembranças da época, assim, pra vocês? E como é que foi que rolou esse convite pra participar do Warfare Noise, cara? Bom, olha só, a banda já existia, né? O Paulinho vinha com a banda, já com o nome Witch Hammer, né? Já tocava com o Ted, com o Leandro. E com o Arnaldo, né, que depois voltou. O Arnaldo era o primeiro baixista da banda, né? Bom, olha só, a gente tem uma fase embrionária ainda que é um pouco antes disso, então o Paulinho pode falar melhor dessa fase que eu realmente não participei. Então, assim, essa formação como Witch Hammer,
ela tem uma formação anterior e tal, mas assim, a formação que eu conhecia, assim, mais seriamente e tal, era o Paulinho já, o Ted na bateria, o Leandro e o Arnaldo no baixo. O Arnaldo que depois veio voltar como guitarrista do Blood on the Rocks, né, em 92. Interessante isso, né, que ele era baixista e depois voltou já como exímio guitarrista. Então. E eu tinha uma outra banda chamada Dartério, que era com o meu primo, Tuíco, com o César, um amigo nosso aqui do bairro Sagrada Família. E o Dartério já estava meio assim ali a gente já estava meio separando e estava meio difícil de tocar, de ensaiar. E o pessoal também estava já pensando em substituir o Arnaldo e tal. O Paulinho já era amigo meu, a gente estudava junto no Sagradinho, no colégio de Sagrada Família. Aí ele fez esse convite e tal. E foi legal porque no Dartério eu fazia baixo vocal, o Paulinho também já fazia guitarra e vocal, então a gente teve essa ideia já de ser, talvez, não sei, talvez pelo menos em Minas, eu acredito, da primeira banda ter 2 vocalistas, né? E a gente via isso muito no Creator, então né, falou, pô, legal, já tinha um Creator, né, cara, 2 vocalistas e tal. Era uma novidade, assim, e tal. Logo que eu já fui entrando, o pessoal já tinha umas músicas prontas, né, e tal, eu peguei essas músicas, a gente compôs mais alguma coisinha e tal, e surgiu esse convite para uma demo tape, né, a gente gravou essa demo tape numa cidade aqui perto, aqui. Gravamos essa demo tape lá, começamos a divulgar essa demo tape, já começamos a entrar já em alguns shows e tal, e ficamos bem falados, assim, o pessoal gostou muito do trabalho e tal. Logo, isso despertou o interesse do Cogumelo, né? Que já tinha lançado já o After Noise 1 e tal, e estava na busca de montar esse cast de 4 bandas para o After Noise 2. Então a gente entrou logo na segunda leva aí, né, da After Noise. Então. E dali vieram os contratos, a repercussão foi muito boa também, né, com a After Noise 2. A repercussão foi bem legal e tal, e a gente já conseguiu esse contrato já para mais 3 discos, né? E depois vieram na sequência, e a gente vai falar mais um pouco aí, né? The First and the Last, Mirror My Mirror e Blood on the Rocks, né? 2 em 2 anos aí a gente foi lançando, né? 87 foi o After Noise 1, 2. 88, The First and the Last, 90 Mirror My Mirror e Blood on the Rocks 92. Né? O Paulinho tem uma história ainda anterior disso aí tudo aí, se você quiser contar, né? Então, da primeira reunião dele com o pessoal lá do Renascença e tal. Interessante também. Sim, mas, pô, já fez um apanhadaço aí, né? O Casite, primeiramente, é um prazer que saudar aí, né, as pessoas que estão escutando esse podcast, porque, primeiro, pela empreitada da galera que está se dispondo a organizar discussões com profundidade, né? Então, em nome do It Hammer e das bandas de metal, assim, as bandas, a cena só existe porque existem pessoas fazendo, né, um pouquinho de cada coisa, ou muito de algumas coisas, né, e menos de outras, mas assim, todo mundo se envolvendo de alguma forma, né? E aí, cara, não tem diferença não, quem está encabeçando os programas de rádio, né, quem está fazendo divulgação, quem está promovendo, né, essas redes, tem um papel também protagônico, tanto quanto as bandas. Então, quero saudar essa turma toda que está aí mantendo viva a chama do metal, ainda que por meio de uma sequência de 01, 01, 10, 00, 01, né? Uma sequência binária que não consegue comportar a emoção dessa viagem, que é ter sido, né, ser do It Hammer, né, a minha vida praticamente inteira. Bom, vamos lá. O Casito e eu éramos colegas de escola desde a 5ª série, né? Eu lembro. Então a gente veio na brodagem sempre. E aprendendo a tocar, e vivendo todas as emoções, conhecendo bandas, né? E sendo aplicando uns aos outros e tal. E aí, mas assim, no meu bairro, e a gente é de bairros contíguos, a Sagrada Família e a Santa Teresa, né? Casito, o fundo da casa do Casito encosta com o fundo da casa do Paulo Xisto, de Sepultura. Caramba. Então o Casito vem dali o ensaio de Sepultura, assim, o Casito escuta da casa dele, né, quando era a casa do Paulo. Então a gente cresceu, e eu colado na turma do Sagrado Inferno, né, sim. E aí tinha o guitarrista, como o Casito é que vinha estudar no meu bairro, né, ele que subiu o morro, ele estudava no Sagradinha, e a gente tinha o professor de guitarra, Gilcim, logo em frente ao Sagradinha, né, que foi o primeiro cara a nos inspirar, assim, a dupla Marquinhos e Gilcim do Sagrado Inferno. E a gente veio ali, né, com muita emoção, cada conquista, cada um comprava um instrumento, a gente ficava doido, pô, fulano tem um baixo, fulano tem uma guitarra, né? Íamos ali, meio que eu era o sapo oficial do Sagrado Inferno, depois virei tipo hold, depois meio empresário, até vocalista
Sagrado Inferno quando a banda acabou e terminou. Eu fui vocalista de segunda a sexta, na segunda a banda já não existia mais, já tinha virado também o Freaks, que foi talvez um dos maiores meteoros da história da música Belo Horizontina, pouco registrado, que vale depois um programa, né, para conversar sobre o Freaks. E eu tinha saído da banda, já tinha entrado o Luiz, cara fera, batera, vocal foda, e assim, a banda já virou outro trem, né, e tal. E aí o Sagrado Inferno, essa banda icônica, interrompeu os seus trabalhos. E eu comecei a tocar com uma turma do Renascença. A gente dividia ensaio, inclusive, com o Holocausto, no começo do Holocausto também. E aí primeiro chamou Bloodlust. Depois a gente, no finzinho já desse projeto, a gente estava quase desfazendo. O Eduardo Davis sugeriu o nome Witchhammer, nós gostamos e tal. Como desfez, eu falei, deixa eu levar o nome comigo que eu vou seguir com o projeto. Aí fui procurado pelo Ted lá e a gente montou a banda e começou o Witchhammer, demos o primeiro show sem o Casito, mas a banda do Casito já estava dissolvendo e eu vi o Casito no meio da plateia, assim, né, lá, falei, o Casito então, porque o Arnaldo já estava assim, mais ou menos saindo da banda, assim, então o Casito foi e aí, de fato, acho que uma coisa marcante, talvez tenha feito toda a diferença, o Casito enfatizou bem, é esse trabalho com 2 vocais. Mas não é 2 vocais assim, um faz back, não. Um começa uma linha, outro termina a linha, então entrega pro outro, sabe? A gente investiu muito nisso em algum momento. Tinha música que tinha assim, na silabagem, toda assim, sabe? Tentando achar isso, então foi um elemento interessante. E o Casito mencionou o primeiro demotape, porque ele foi mais tosco, o Witchhammer 1. Inclusive o Casito não tem nem gravou vocal nesse demotape, era só eu. Então tá a qualidade pior ainda. Aí depois do segundo demotape, que virou o demotape mais organizadinho, já incorporando essa formação mais organizada, e gravamos um demotape no estúdio Bemol, um estúdio também icônico de BH, que foi uma gravação razoável até. Gravamos o Weekend em Auschwitz, Words of Desolation, e não lembro se uma terceira música. E aí, esse demotape, sim, ele circulou, de fato, aquele demotape que a gente investiu grana e fizemos circular. Aí, quase que gerou um movimento assim de faixa da Porta do Cogumelo, falou, Witchhammer tem que gravar coletânea, né, quando ia surgir a segunda rodada. A gente se sentiu muito honrado de vir logo assim, a gente é a geração, depois de Holocausto, Chacal, Mutilator, né, desculpa, agora confundi as quatro bandas, às vezes eu misturo das duas Warfare, bom, enfim. Então, para encurtar, né, a história que deixar eu falo até amanhã, com a repercussão dessa coletânea, porque a gente levou muito a sério, a gente era a banda que de fato mais tocava. A gente tocava em todo lugar. Quem convidava, a gente ia, preocupava com as questões técnicas. Foi bom que a gente foi criando bastante traquejo nisso. E isso também fez muita diferença na hora de selecionar a primeira banda para fazer um LP, né? E aí também o negócio de LP já não estava aquele trem mais não. Então, o Cogumelo não ia lançando enxurradas de LPs, não. Então eles foram muito cautelosos, até porque o nosso também não vendeu muita coisa, né? A gente ia bem devagarzinho. Mas o trabalho, passado um certo tempo, e a emoção, então, para terminar respondendo sua pergunta, que cara que enrola, é que a gente conseguiu conciliar um mundo todo de novas experiências, dificuldades técnicas e tudo, mas com, vamos dizer, estávamos no lugar certo, na hora certa também, sabe? Isso fez toda a diferença também. Pô, legal, cara. Não, continua, você ia falar alguma coisa? Não? Eu não posso. Não, tranquilo. Eu ia falar essa coisa dos vocais também nessa próxima pergunta, né, cara? Essas diferenças que vocês têm nos 2 vocais, realmente. Que assim, logo em seguida vocês vieram então com o disco de estreia, The First and the Last, que já de cara vocês também chamavam a atenção por não seguir a onda da maioria das bandas, né, cara? De BH naquela época. Começar pelos vocais, que vocês dividiam os vocais, de uma coisa que as outras bandas não faziam. E também tinha essa coisa do gutural, que a maioria cantava naquele gutural. Vocês já faziam umas coisas diferentes, vamos dizer assim, até mais teatral, né, vamos dizer assim, no lance do vocal. E não tentavam soar death metal como a maioria, né, cara? Isso eu achei bem legal também. Acho que muita responsabilidade do Casito nesse sentido aí, Casito. Bom, sim, a gente... esse foi um fator, assim, de refletir, assim, muito do que a gente pensava mesmo, entre outros fatores também, que... como a gente já pegou assim, uma onda que já estava existente, né, e tal, já com a Fernoise 1, já com os lançamentos de Overdose, Sepultura, Sarcófago, né, os LPs solos, né, de Chacal, Holocausto e tal, a gente também procurava muito procurar diferenciar um pouco também, né, daquela mesma onda ali e tal, e sempre
trazer uma novidade, tal, que eu acho que é uma coisa que persiste até hoje, né? A gente não consegue fazer nada que não tenha como marca principal assim, algo novo, e a gente sempre investiu nisso. Tal. Então, a gente, influenciado, obviamente, né, por vários artistas, né, internacionais, nacionais também, Estúdio Molhados, Alice Cooper, né, cara, assim, era uma referência assim, de show, que era aquele show que tinha muito teatro, né, a gente sempre gostou muito daquilo. As letras também pediam isso também, né, uma certa performance, uma coisa, né, mais teatral e tal. E esses vocais, assim, né, não seguindo muito a linha do que já estava sendo feito, assim, sempre foi natural, eu acho que em primeiro lugar e tal, porque eram as vozes que a gente conseguia fazer, né? Eram as nossas vozes mesmo, assim, então a gente era uma voz, a nossa voz mais gritada, né? Uma voz mais alta, assim, tal. Então, assim, não era uma voz impostada, assim, muito e tal. Lógico que a gente também seguia esses modelos todos, de meia, soda e tal. Mas a gente sempre procurou ser bem natural nessas coisas, e isso não é forçado de forma alguma, não. É sempre muito natural, me chama. Essa mistura toda, né, de elementos e tal, que sempre apareceu nos outros discos todos, né? O Mirror, My Mirror, por exemplo, tem todo tipo de instrumental, todo tipo de vocal, né? Então, assim, esse sempre foi um fator mesmo, assim, fazer o diferente, dar uma diferenciada no que está acontecendo, mas não de propósito, é natural mesmo, assim, né? Muitas músicas a gente fazia até no violão, né? Assim, acho que até hoje, né? Muita banda ainda faz isso, tal, enquanto ele faz no violão, aquela voz ali que meio que vai saindo ali no violão, ali ela vai ser mais baixa ali também, então, assim, então acaba que isso também vai um turn, aí você vai, na hora que você vê, já tem um vocal de metal encaixado. Porra, e assim, ó, completando essa pergunta também, outra coisa que chamava bastante atenção no Meat Hammer era o visual, né, cara? Então, uma coisa que chamava bastante atenção no Meat Hammer era o lance do visual também. Já que vocês apareciam no primeiro disco com aquela coisa dos cirurgiões médicos, aquela coisa toda, na contracapa, e no encarte do Mirror My Mirror vocês apareceram de smoking, né, cara? Isso também os diferenciava bastante das bandas da época. Como é que era cuidado essa parte visual? Tudo de uma maneira bastante, assim, simples, tosca, mas, assim, a gente conseguia ter algumas questões, entendeu? O Casito e eu, a gente não só estudou junto desde aqui da série, mas também fomos para a faculdade de letras juntos, né? E fomos ser professores também juntos, e a gente tem toda uma vida aí muito dedicada a essa questão da linguagem, das artes, né? De como que não só você fazer um som e jogar ali, mas importa como que você faz, a atitude que você tem em relação àquilo, o que você faz com aquilo depois, como que, ainda que obviamente cheio de falhas, de limitações técnicas daquele momento também, poxa, o disco tem a capa que é um brother nosso da escola que fez, né, sabe, os desenhos e tal, então a gente ainda que pudesse ter tido talvez alguma outra coisa daquele momento mais dentro do gênero, a gente optou por ir assim, nessa rede, sabe, nessa redezinha assim, e ter um tema, questão da saúde, da medicina, sempre foi um sonho da gente de conversar, então nós tiramos fotos dentro do laboratório de anatomia, né? O fotógrafo, o João da Cogumelo passou mal, porque na época ainda tinha cadáver abandonado de verdade, distribuído assim, né? A gente fez toda uma... Então, eram preocupações. E no smoking do Mirror My Mirror, a gente pegou emprestado, roubou emprestado, né? Do coral As Nova, porque a Sylvia Klein, que gravou com a gente, ela era solista do As Nova, então nós fomos de madrugada, lá no edifício da Caiaca. Desculpa aí, pessoal, se eu estou entregando alguém, mas são 34, sei lá quantos anos depois, aí já prescreveu, mas subimos lá e olhava assim, o Smoke falava, é do fulano de tal, aquele barítono, a gente falava, vai dar certinho com o Casito, fulano de tal, isso dá pra mim, fulano de tal, aí saímos com os 4 Smoke, usamos, ainda saímos de madrugada depois da sessão de fotos, e depois no dia seguinte entregamos lá na maior cara de pau, né, os trem amassadinhos. Mas assim, então tem histórias, né, que tem a ver com, obviamente, uma necessidade de vamos dizer, de articular essas, mas de forma bastante natural também, assim, sem pensar, sem ser problemático, mas assim, sempre foi uma questão nossa, né, então acho que isso prevalece mesmo como uma pequena marca aí, né. Uma coisa interessante do The First and the Last, né, e tal, é que foi ali nos meados ali a gente começou a fazer as composições em 87, acredito, né, paralelamente ao Fair Noise 2.
E foi uma época ali que a gente estava prestes a prestar vestibular, né, e tal, eu e Paulinho. E a gente tinha vontade de fazer medicina na época, né, e tal. Falava, vamos fazer medicina, vamos tentar medicina e tal. Acabou que, assim, um professor de português, meu Celso, mestre Celso, casado com Beatriz Alvarenga, que talvez vocês tenham até usado os livros dela aí de física aí, né, nos anos 80, 90. Ele me influenciou bastante aí a fazer letras e tal. Mas, assim, o negócio era medicina e tal. E, assim, as letras, a gente começou a fazer tudo fazendo uma temática só, né? Tudo que envolvesse questões de patologias, né? E de problemas psicológicos, de loucura, de demência, né? E tal. Então, assim, a gente falou assim, pô, o disco tá todo meio amarrado nesse tema, assim, de medicina, né? E tal. E aí, vamos fazer uma foto vestida de médico e tal. Eu lembro desse episódio, vendo as fotos e tal, a gente foi chegando lá na faculdade de medicina. A gente foi entrando, passando numa sala, assim, né, e tal, a gente tinha conversado que eles vão separar uma maca, assim, a gente pediu algumas coisas, né, uns bisturis, tesouras e tal. Aí vimos lá uns vidros, assim, com os fetos, né, dentro, então falando, pô, a gente, será que pode usar isso aqui e tal, né, conseguimos usar lá os fetos e tal. E aí a gente passando, assim, umas meninas, assim, né, fazendo curso lá e tal, com um cadáver, assim, aberto, assim, e elas mexendo dentro da barriga, assim, do cara, falando assim, e a festinha e tal, como é que foi no domingo e tal, e falando, não, foi legal, conheci um gatinho lá e tal, pai, abrir, mexendo no esôfago do cara, assim, sacou? Pô, tá massa, o clima é esse mesmo, cara, o clima é esse mesmo, então, foi muito legal, cara, esse dia lá. Porra, bacana, cara. Eu esqueci que o João tinha passado mal lá, o João ficou... Então ele falou, mano. É mesmo, cara, lembrei. Que comédia, velho. E por falar no Mirror My Mirror, né, cara, esse pra mim é um dos discos aí que considero um dos maiores clássicos do metal nacional, já falei pro Casito isso aí há muito tempo atrás, e assim, além do som característico da banda, ele trazia esse lance dos corais, do blues, né, tem blues também, e até música em português, né, cara, e outras sonoridades e tudo mais. Conta como é que foi o processo de criação e composição desse disco. E assim, eu ouvi umas 5 vezes no mínimo por dia esse disco quando saiu, cara, no vinilzão na época. Puta obra-prima, capa dupla, tal, maravilhoso. Cara, como eu te falei, a gente assim, sempre tentou colocar nas nossas músicas, né, nas nossas gravações, o que a gente ouvia, né, o que a gente curtia e tal. Porque todo mundo aqui curtia Led Zeppelin, todo mundo curtia Janis Joplin, Jimi Hendrix, todo mundo curtia Slayer, Creator, Soda. Uhum. Mas assim, as bandas sempre tiveram muito essa preocupação de fazer um som muito específico, né, num certo estilo e tal, e se manterem fiéis, assim, sei lá, entre aspas, tal, não sei se é muito vantagem isso ou não, mas assim, as bandas sempre tentaram fazer aquele som assim que não fugisse muito de um padrão, de uma regra e tal, e a gente falava, cara, a gente escuta blues, vamos tocar blues, cara, vamos gravar. A gente gosta de violão, de coisa, né, cara, sacou? De LED, essas coisas, Queen, essas coisas, então vamos colocar, isso é a nossa verdade, cara, sacou? E não tinha como não refletir na nossa música, entendeu? Então, assim, é sempre natural demais. A palavra é essa mesmo, sabe? Então, assim, não tinha por que a gente não expressar isso na nossa música, sendo que era a nossa realidade mesmo, do dia a dia, né? Então, assim, a coisa saiu e tal. E a gente, nessa época, né, de 88 para 90, além de um crescimento musical também muito grande, até pra gente estar sempre tocando todo fim de semana, ensaio e tal, né? Então a gente tinha um ritmo muito, a gente foi aprendendo a tocar ali mais e aperfeiçoando as técnicas e tal, e as ideias também e tal, já dentro da faculdade, né, cara, e tal, já com outras ideias, com um universo já gigante, já. A gente sempre circulava em toda tribo, né, cara? A gente era amigo dos hippies, né, e tal, acho que até a Road Crew mesmo, classificou a gente como hippie metal, né? A gente era meio metal, meio hippie, né, cara? Tem uma coisa que eu não lembro. Então, assim, a gente circulava com hippie, a gente, conversava com o povo na rua, sentava na esquina com mendigo, pegava carona em caminhão de lixo pra voltar pra casa. A gente conversava com todas as bandas, sabe? De um lado, do outro. A gente tinha muito amigo de jazz, de blues, do canto lírico. Então, assim, a gente tinha muito... Então, assim, isso tudo era uma salada, assim. Então, eu falava assim, esse povo tava sempre tão próximo, né, cara, na produção da coisa, nos ensaios e tal. Então, assim, esses elementos foram entrando... Era inevitável isso mesmo, né, também, essa união de músicos, de influências e tal. Então, deu naquela salada ali maluca, que é um diferencial gigante, assim, né, um orgulho, gigante, cara, que a gente tem desse disco.
E tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né? Assim, eu sei, já convivi em ambiente de várias bandas, né? E percebi sempre isso no Inti Hammer, e não vou saber como é que funciona, né, ao final e a cabo com as bandas irmãs aí, os colegas. Mas assim, nós sempre tivemos uma coisa muito tranquila entre nós, cara, da banda, apesar de, né, a maioria das músicas ser eu, Casito e eu, letra eu, Casito e eu, né? Mas assim, teve a fase que o Leandro fez bastante música, o Rogerinho, disco, né, do Out Death fez bastante música, mas assim, basicamente o eixo dali foi, né, nesse sentido aí Mas uma coisa que sempre foi muito legal é assim, nós sempre tivemos aí, até depois, mais tarde, caberia uma reflexão, a gente sempre fez um trabalho com autoria colaborativa, né, os arranjos a gente sempre atribuiu à banda inteira, e a gente sempre também foi muito aberto com tudo que chegasse. É como se fosse assim, eu chamar os meus amigos, vocês dois, para uma festa. Ah, o que é para levar, Paulo? Traz se vocês quiserem aí, meu. Traz o que você achar melhor, Casito, traz, né? A bebida que você achar melhor. Aí, cara, o que você trouxer para essa festa, bicho, vai ser a nossa festa, cara. Então, você está numa banda que você confia no pessoal, assim, nesse sentido, sabe, de que o que ele trouxer, eu assino embaixo. Isso é muito legal, cara, sabe, porque dá liberdade você falar, então aqui, né? Eu acho isso muito importante, principalmente que veio a aflorar no Mirror My Mirror. E aí o Casito explicou bastante a questão contextual, né? Nós estávamos na universidade, a gente estava, inclusive, nesse momento, com o espaço privilegiado do DCE da UFMG, que a gente estava, né, participei da direção lá, a gente estava no momento de reforma, então a gente dava uma contrapartida, usava o lugar para ensaio, foi indo, então tivemos um lugar de ensaio muito privilegiado também, já era um palco desejado por toda a BH, e isso a gente conseguiu evoluir, e nos aproximamos dessa turma do canto lírico, que é um pessoal também muito doido, que pensava do pessoal da performance, do pessoal da noite mais, assim, mais underground de BH, mas não no metal, mas mais assim sabe, do pós-punk ali, que é uma turma muito legal. E a gente se aproximou muito, tanto é que essa turma nunca mais largou do metal, e nem o metal nunca mais largou dessa turma. É ou não é, Casito? Porra, cara, muito legal saber isso aí. Um disco que eu gosto tanto, saber esses detalhes, e assim, saber que existia esse entrosamento entre vocês. Isso é muito bacana, essa brodagem aí que o Paulinho falou aí, cara, a gente, sabe, tava numa banda que a galera se respeitava, sabia, sabe, de cada um, assim, isso é muito legal mesmo, cara. E assim, no ano passado era pra ter saído uma edição deluxe dele em CD, né, cara, e assim, óbvio que a pandemia atrasou geral a vida de todo mundo, né, mas assim, e agora, assim, em 2021, vocês pretendem relançar ele aqui, o Mirror My Mirror? E assim, o que vocês podem nos adiantar desse lançamento? Será em digipack, virar com bônus, algum vídeo, alguma coisa? Bom, a gente já realmente, o lançamento era para ter seguido a linha do relançamento do The First and the Last, que foi relançado em 2018, exatamente 30 anos depois, né? Uma edição comemorativa do The First and the Last, que saiu em digipack, né, e tal, e vale acentuar também, não sei, né, para quem não sabe ainda, esse lançamento de 2018, ele não conta só com o original de 2018, não, né, que está remasterizado lá. Sim. Mas também com uma regravação toda do disco, toda de novo, né? Então são 2 discos, é um CD, mas com 2 discos, né? Então tem a regravação dele todo, a gente tocou ele todo de novo, deu uma acertada em alguns metrônomos, umas coisas e tal, mas esse todo tá lá. A gente achava que ele merecia realmente essa releitura, assim, na época, assim, a ideia que a gente tinha, às vezes a mão não acompanhava muito e tal, pela pouca idade, né, pela pouca experiência e tal, e depois que a gente já aperfeiçoou as técnicas e tal, a gente achou que já merecia tocar mais bem tocado e tal. Muita gente gostou, muita gente não gostou, mas era o que a gente achava que o disco merecia e tal. E na mesma linha, o Mirror My Mirror também teria uma edição comemorativa de 30 anos em 2020, né, ele é de 90. Então a pandemia realmente atrasou ele, mas as negociações estão no seguinte pé. O João já fez o acordo já dele ser relançado esse ano, né, até o meio do ano, provavelmente, não sei, com algum atraso. A pandemia ainda continua, aliás, talvez até mais séria ainda e tal, mas mais sério. Já tem esse acordo já para ele ser relançado em digipack.
ele vai vir com uma sessão de fotos exclusiva também, de fotos que não foram utilizadas na época, né, e tal, com umas fotos sensacionais, bem hip metal mesmo também, tá uma mistura, assim, tá uma maluca. E também... Tô até com o e-mail do João aberto aqui, é isso mesmo, quando é que ele falou que o Mirror ia sair, né, Casito? Ele tá dizendo o Mirror... o Mirror no primeiro semestre e o Blood no então, assim, já adiantando, já tem o relançamento do Blood on the Rocks no segundo semestre também de pé. E o João tá primando por todos esses relançamentos terem um tipo de bônus, alguma coisa, né? Esse bônus eu não sei, assim, acho meio cedo para falar, mas talvez, não sei, talvez ele conte com um DVD, né, de algum show nosso da época de 1990, né, com a Silver Klein. A gente está estudando uns 2 ou 3 shows assim, com a qualidade de áudio, de imagem e tal, para ver a possibilidade deles virem juntos com o CD, né? Mas provavelmente deve ter, sim, algum DVD junto, sabe, no Mirror My Mirror, né? Que está programado para sair ainda no primeiro semestre. Então, tem uma galera cobrando isso daí da gente e tal. Ele já saiu em CD, né? Mas, assim, uma edição bem limitada mesmo, tá fora de catálogo e tal. Vai vir em boa hora, assim, esse lançamento, o pessoal tá ansioso aí. Com certeza. E, ó, depois do nome passo, então, que vocês deram com o Mirror, né, cara? A banda surgiu com Blood on the Rocks. É um disco que seguia quase que a mesma linha musical, porém, eu diria até que agora seria um disco mais sério e menos ousado, né? E outra diferença também é a ausência do Paulinho, né, cara? Que havia se ausentado da banda por um período, né? Se foi morar fora e tal. Depois disso, cara, 2 anos depois, a banda deu uma parada. Quais as lembranças da época, assim? Por que vocês decidiram dar essa parada depois de alguns, 2, 3 anos do lançamento do Blood on the Rocks? Bom, né, logo a gente gravou o Mirror, né, em 90, e saímos numa turnê frenética, cara. A gente tocou no Brasil inteiro, inclusive até essa época mesmo, até 90, 91, então esse ano era a banda ainda que mais tocava, eu acredito. No Brasil, talvez, e tal. Saiu até um dado desse, alguma revista e tal, assim, a gente viajava o tempo todo. Eu até tranquei a universidade na época e tal, porque era muito show, muita demanda. E a gente fez isso daí por 1 ano, aí 2 anos e tal, que foi quando o Paulinho teve essa chance de ir para os Estados Unidos. Uns amigos nossos já moravam lá e tal, e na verdade esse era um sonho assim de todo mundo também. Era uma época não só nossa da banda e tal, mas era uma época que muita gente no Brasil mesmo, Minas Gerais e tal, tinha aquele sonho de ir para os Estados Unidos e tal. Eu também confesso também que eu também partilhava dessa vontade e tal, tudo mais. O Paulinho foi para lá. Com uma perspectiva de empregabilidade mínima nessa época, né? A gente na universidade, trabalhando meio período, meu velho adoeceu, a gente faliu do negócio que a gente tinha. Esse amigo, esse brother nosso, inclusive que é o autor do riff da música da Artério, o César, morava lá já há um tempo. Ele veio do Brasil, eu falei, cabecinha, me empresta $1.000 aí para eu passar a fronteira, bicho. Eu preciso... E aí aproveitamos, né, Casito? Na época, inclusive, então conjugou uma parte muito positiva e profissional da banda, mas também com a dificuldade nossa de tocar o barco da vida, da família, sabe? Sobreviver, sabe? O Casito vai falar mais os próximos passos aí, mas assim, a minha ida para os Estados Unidos eu fui assim, com o coração partido, não foi só a banda que eu tive que interromper, vamos dizer assim, as relações naquele momento, né? Mas assim, eu fui inclusive fui representando a banda, levei disco, sou autor de uma letra, né, do Blood on the Rocks, mas foi o que eu consegui fazer na época, né, da gente, contato era mais espaço, então, mas assim, conquanto eu consegui, eu estava nos Estados Unidos, eu representava Cogumelo, vendi muito disco, muito menos Witchhammer do que as outras bandas todas, vendi bastante Sex Trash, vendi bastante Ataque Epilético. Na época eu mandei minha irmã comprar tudo quanto é split do Mob Divisions e Século XX, Bestial Devastation, tudo vendia. Na época era $45 de comprar, hoje não sei quanto. Mas então, bom, a minha ida para os Estados Unidos, mas eu sempre mantive, a gente sempre foi brother, e a minha guitarra, que a gente tinha comprado recentemente, ficou com o Leandro, ficou com a banda usando, entendeu? As relações não terminaram assim, não foi a banda que brigou, não. Mas foi porque naquele momento estava difícil, né? E aí o pessoal seguiu e aí o Arnaldo voltou para a banda, né, Caseta? Aí você conta, e fizeram um puta disco, que é um marco aí da história do metal também, e a banda melhorou muito, né? Olha só,
O Arnaldo, ele, como eu falei, já tinha sido da formação lá, embrionária da banda lá atrás, como baixista, né, e tal, e ele estava muito em contato com a gente. Na vida nossa mesmo, fora de palco, fora de ensaio, né, e tal. Ele é aqui da Zona Leste, aqui, ele mora aqui perto de mim, aqui, e Leandro também, Zona Leste, Paulinho, Zona Leste, Pedro, Zona Leste, então a gente sempre estava encontrando em boteco, bebendo e tal. E ele estava tocando uma enormidade de guitarra e tal, na época, e como ele já tinha sido da banda também tinha essa brodagem com a gente, né, então apareceu, assim, realmente o substituto mais óbvio, mas dentro do contexto da banda ali, né. Então, assim, ressaltando isso que o Paulinho falou, né, ele não saiu da banda, né, digamos assim, ele meio que continuou na banda, mas como um representante da banda também na América e tal, e divulgando nosso trabalho lá. E aí, assim, as influências sonoras da época, apesar de continuar escutando tudo que a gente sempre escutou e tal, foram mais decisivas na época, né? Que foi a época muito forte de thrash metal, né? Bay Area, Testament, Slayer, Anthrax, Creator, também o metal alemão, lógico, Destruction. Então, assim, era Exodus, né, cara? Então a gente escutava aquilo. Então, assim, como eu falei, era a realidade da banda mesmo. Os nossos encontros, nossos ensaios e tal. A gente passava ali 24 horas escutando Creator, Slayer e tal. Então aquilo também acabou refletindo, Megadeth. Então aquilo acabou refletindo também. Inveja, viu? Se eu tivesse assim, bonito desse jeito, viu? Meu Deus do céu. Vai, meu filho, me ajuda aí. Cigarro de palha. Podcast, né? Eu comprei o paeiro aqui, só para social mesmo. Cigarro de palha. Aí, assim, o que acontece? Então, assim, foi a mesma onda que a gente sempre teve, né? Foi o que a gente escutava massivamente na época, que acabou influenciando isso também. O visual também virou mais trash, né? Parecendo a jaqueta de couro e tal. Era aquela época que o metal ficou todo preto, né? E tal. A gente é da época que o metal usava camisa branca ainda, camisa rosa, amarela e tal. Não interessava, não. Chinelo, qualquer cor, era aquilo mesmo. Então, depois que o metal ficou preto, né? Todo mundo de preto, né? E tal, vamos vestir preto também e tal. Só faltou os óculos escuros, né? Acho que tá pra ter óculos escuros também, né? Então, assim. Mas realmente é um disco sensacional, cara. Eu já recebi muitos elogios. A galera considera assim, um dos marcos assim, do thrash metal, né, cara? Nacional. Foi um disco muito trabalhado. A gente ensaiava muito ferrenhamente, cara, sabe? E tal. Era muita sincronização de guitarra, muito trabalho. Os detalhes, aquelas paradinhas, né, cara, e tal, aquelas paradas de bateria e tal, as palhetadas cravadinhas e tal, solo, muito solo pra caramba e tal. Prezamos muito solo também, que era uma coisa que a gente tinha, mas não em tanto revezamento solo. Então, assim, foi um negócio bem legal. Essa contribuição também do Paulinho, que sempre manteve contato com a gente, ele mandou uma letra de Nova York, né, chamada Bitter Night, Far From Home, né, Noite Amarga, Longe de Casa, contando um pouco lá das agruras lá dele lá nas Américas lá e tal, e queria encaixar legal, assim, eu acabei musicando a letra. A gente já tinha um instrumental esperando uma letra mesmo, então encaixou perfeito. Eu dei só pouquinhas mudanças assim no original, né, que ele mandou, de encaixar sílabas, divisões, né, de sílabas e tal. Mas ele encaixou perfeito, assim. E aí fizemos esse material. Tocamos bastante também, fizemos muitos shows bons, assim, de expressão, abrimos para muitas bandas grandes aqui e tal, e fizemos muitos shows com as bandas daqui, de outros estados. Viajamos bastante também, em 92, 93, 94. Ali por volta de 95, a gente gravou uma demo também, que é pouquíssimo conhecida, né, chamada América, já incorporando alguns elementos que já vinham chegando no metal também, uso de sampler, um pouco ali do rap, né, metal, Biohazard também era muito, muito, muito frequente assim na nossa vida e tal. E essa demo tá por aí, né, ela existe aí. Bom, aí então foi ficando complicado, né, cara, e tal, emprego, né, daqui a vida foi apertando, né, o calo de cada um pra cá, os ensaios já não estavam tão frequentes, as propostas de show também foram caindo muito, né, cara, de meados dos anos 90, a cena toda no geral deu uma caída muito forte, assim, os shows já não enchiam tanto, as gravadoras também começaram
a diminuir um pouco também os contratos, né, e tal, que era de 3 discos, os contratos viraram para 1 disco, a cena toda foi dando uma caída, assim, e tal, então, assim, isso acabou com a separação da banda e tal, mas não por motivos nenhum de briga, desavença, nada não, natural mesmo, a coisa foi meio que se desfazendo, assim, a gente não teve força para continuar aquilo ali, sabe? Então teve esse ato aí. Ó, já vou até mandar essa entrevista pro João. Falei, João, na regravação no CD lá do Blood and the Rockstar, tem uma demo dos caras aí já, mano. Mete de bônus lá, hein? Casito falou que tem uma demo aí. É uma das ideias mesmo, e tal, que o bônus do Blood and the Rockstar venha com esse material, assim, que ainda não foi. Não teve a devida divulgação, de valor, né, e tal, mas são materiais bons, tem coisa interessante pra caramba. E o Blood and the Rockstar vai ser a primeira vez em CD, né, cara? Isso também vai ser muito legal, não saiu em CD. Sim, é o único nosso que não tem versão em CD ainda. E já que você tava falando. Vai ser muito fera. Então, muito fera mesmo. Se trouxer esses componentes. Né? Sim. Não, de boa. Já que o Casito tava me falando das letras aí, cara, eu queria que ele falasse da música God Growing Under, na verdade. Que vocês falam de Deus, né, como se ele fosse uma pessoa. É isso mesmo, cara? Eu queria que você me conta um pouquinho sobre a letra, o seu significado. Cara, deixa eu começar com uma história muito engraçada. A gente tava tocando uma vez, cara. Eu acho que foi em Betim, né, Paulinho? E aí, cara, a gente tava lá antes do show, né? A gente tava no camarim e tal, e de repente o cara tava na porta do camarim e falou assim: pô, cara, tem um cara que tá querendo muito falar com vocês aqui, cara. Então eu posso deixar o cara entrar? Não, deixa o cara entrar aí. Aí entrou um cara, bicho, com uma jaquetona de couro, assim, que vinha até aqui no joelho, cara, sacou? Uma bota, uma porrada de cruz de cabeça pra baixo pendurada e tal, e o olho pintado de preto, e, cara, ele começou a falar com a gente, mas ele não falava com a voz dele, não, cara, ele falava assim: e aí, cara, beleza? Pô, é um prazer conhecer vocês. Então, sacou? Como se o cara estivesse cantando mesmo na banda, assim, de black e tal. Aí, cara, ele foi e falou assim: pô, tô decepcionado, cara, pô, vocês têm que falar de Deus, cara. Então, não sei o que, o Paulinho foi explicou o cara falou: cara, né, assim é meio uma metáfora, sacou? Né, a gente pegou uma imagem assim, né, cara, de Deus refletido no homem, cada homem é seu próprio Deus, né, a história não é de Deus envelhecendo, mas a história de um homem normal envelhecendo e morrendo e tal, e com a morte dele, aquele Deus também morreria, né, porque afinal de contas todos os homens morreram e Deus também morre, né, então, ele deu essa explicação e tal, o cara achou legal, pode crer. Achei que vocês tinham virado crente, então ficou todo felizão e tal, a resposta então, foi embora, teve o show e tal, beleza. Acabou o show. Eu dei aquela respirada, né, porque tava com a machadinha na outra mão. Aí, cara, acabou o show, mano. Acabou o show e tal, beleza, a gente tá saindo assim e tal, pra entrar na van, né, e tal, ele tava lá na porta, sabe? Ele esperou até a gente sair e tal, pra despedir da gente e tal. Pô, valeu, cara, obrigado por vocês terem vindo dar essa moral aqui pra nós e tal. Obrigado por vocês terem vindo tocar aqui, cara. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Aí Deus. a gente foi indo embora, demos 2 passos assim, cara, e o Ted chegou e falou assim: como é que é, velho? Você falou o quê aí? Vai com Deus? Não, falei assim, falar, entendeu? Então, minha avó também fala isso sempre comigo, né, cara? A gente acaba com esse porra, mano. Você vai lá cobrar lá, pagar o mortal. Vai com Deus, cara. Me dá essa machadinha aí, que agora eu vou te detonar. Cara, tem outra história bizarra dessas aí, ó. Em 1999, aquele Toninho do Diabo lá tava aparecendo direto no programa do Ratinho, que era um programa novo na época, né? Em 99, acho que ele tinha uns 2 anos de programa no SBT. E aí a gente tinha um esquema lá em Santo André, num programa de rádio também, esse esquema de rádio comunitária, e levamos ele para dar uma entrevista na rádio. Aí no final do programa, ele morava em Jundiaí. Aí eu falei pra ele assim: vamos tomar café lá em casa, depois a gente leva você na rodoviária lá, você se vira, né? Beleza. Aí foi até na minha casa, tomou café, os vizinhos ficaram todos assustados, porque ele aparecia todo dia no Ratinho. Naquela época, o que a gente tinha na época? Só televisão, né, cara? Então o pessoal ficou assim: cara, você trouxe Toninho do Diabo na sua casa, você vai dar um agouro na vila, não sei o que lá. Foi que nada, é o personagem. Aí levei ele pra conhecer meus pais e tal, aí ele tomou um café lá com os meus pais e tal, e aí ele era todo, falava de diabo, não sei o que. Lá na minha casa ele ficou quietinho, cara. Aí ele chegou assim pra minha mãe, assim: Deus abençoe a senhora, viu, por esse café. Até eu olhei assim, é isso aí, cara. Ai, cara. Os caras são as figuras. Bom, depois de um hiato então aí de 6 anos inativo, né, cara, o Witch Hammer voltou em
2001 e 2006 vocês lançaram o Ode to Death, né, cara? Que é um disco, vamos dizer assim, que já bota um pouquinho mais nas origens do tipo de som, né? Fala um pouco desse disco, cara, e tudo que envolveu ele nessa época, da gravação, da composição, essa coisa toda. Pessoal, essa bola eu vou deixar com o Paulinho aí, que o Paulinho tem a ver com uma outra banda que ele estava tocando na época, eu já explicar aí. Mas antes, assim, dando até uma conduzida na entrevista aqui, os senhores estão bebendo o quê aí? Eu tô vendo aí vocês com as canequinhas e tal, não sei se... É o chazinho. Tomando chá, mano. Tomando chá de gengibre, com a garganta zoada. Embora a caneca não diga Não é que café. chá, mas é um Café. chá. Então aproveita pra fazer um brinde aí e tal com vocês aí e tal. Não. E um brinde aí a toda a galera de São Paulo tá escutando a gente aí, Brasil inteiro, uma legítima cachaçinha mineira aqui da melhor qualidade. Beleza. Chá aqui, ó. Amarelinha aí, ó. Que Maravilha. Isso aí. Só faltou um pedacinho de queijo aqui e tal, mas nós estamos Porra. sentindo a gosto aqui, mas tá aí, ó. Cachaçinha, um brinde aí a todo mundo, os ouvintes aí do programa aí. Isso aqui, educação tem valor, Casito. É isso aí. É isso aí. O outro Death foi do caramba. A volta, assim, Bom, eu tava vindo com uma banda, né? Eu tenho até hoje, ela existe ainda. Agora, eu tenho 3 bandas, né? Teoricamente. O My Fault, essa banda que eu vinha, inclusive comecei lá nos Estados Unidos com o Giovanni do Offensor, que é um brother foda, meu irmão, e o Profano, outro cara que agora tá na Inglaterra, que foi do Insulter aqui, né? E aí a gente tinha essa banda lá, que era meio metal hardcore, assim. Inclusive o primeiro batera nosso tinha sido batera do Cro-Mags, o Mike. Já partiu pra outra aí, Mike. Mas cara massa demais, bicho bem gente fina. Não sabia não, hein, cara? É do Cro-Mags, ele tinha sido, da formação, da primeira formação do Cro-Mags. É um povo bem perto lá, né? Bom, e aí essa banda, inclusive, a gente veio pro Brasil, porque coincidiu de eu estar voltando, o Profano também, e o Giovanni veio na vinda que ele fazia todo ano, assim. Aí chegamos aqui, montamos essa banda e viemos tocando, né? Aí depois essa banda teve transformações, o Giovanni voltou para lá, a gente acomodou meio que um trio, às vezes era quarteto, entrava outro guitarrista e tal, e nessa banda eu tava no baixo vocal. E aí, um dos guitarristas, um brother também foda, Pedrão, toca guitarra, baixo, bateria, toca tudo. Pedro é foda, músico foda. Bem mais novo, mas também lá da universidade. Aí, o Pedro é foda, amo o Pedro Lacerda, Pedrão. Pedro, a gente na casa do Plínio tinha um estúdio, né, do batera, bem legal, assim, no quartinho na casa dele. Aí, bicho, eu comecei e os meninos sempre respeitaram muito a minha história com o Hit Hammer, adoravam o Hit Hammer e tal. Eu já mais velho, os caras mais novos, né, o Pedro mais... Aí falei, vamos tirar umas músicas do Hit Hammer. Aí taquei, aí tiramos Mirror My Mirror, mais umas 2 lá e tal. Aí um dia eu chamei os meninos no ensaio do My Fault. Aí vocês foram no show do My Fault, né, Gazinho? Você gostou e tal? Eu falei, então vamos lá no ensaio da casa do Plínio, fazer um som lá, dar uma brincada lá. Aí eles foram lá, aí chegaram, nós tocamos o Hit Hammer, tudo. Aí eu olhei nos olhinhos dos caras assim, chegou lá fora, falei, e aí? Vamos animar, bicho? Vamos organizar nosso negócio de novo aqui, ó. Tudo. E aí, cara, nós fomos aos pouquinhos, organizando, começamos a ensaiar até nesse mesmo local de ensaio, né? O My Fault deu maior guarida pra nós lá, né, Casito? E depois eu já tava mudando com a minha companheira, a gente tá junto até hoje, e a gente tava mudando pra uma casa, independendo lá na Sagrada Família mesmo, um quarteirão de distância da casa do Ted, onde tudo meio que começou também, tinha começado há 30 anos atrás, não sei lá, 20 e tantos anos atrás. Aí, começamos a ensaiar com muita dedicação e tal, aí o Vermelho estava na outra guitarra, né, o cara brother também e tal, começamos a compor as músicas, tudo, tocar em shows, tocamos até em São Paulo, no Ladsley, com o Dismember, com o Nervo Chaos, né, showzaço, viemos tocamos aqui no aeroporto Carlos Praz com Crisium, com Drowned, o Drowned também já estava despontando, tal, e fomos vindo, pá. Aí fomos pegando festivais, bom, galera, então vamos gravar o negócio. Aí fizemos, bicho. E aí nós adotamos uma metodologia de trabalho mais intensiva. Aí sim, aí nós profissionalizamos no Ode to Death, né, Casito? Era questão técnica, do metrônomo. Aí o Rogerinho, que já estava ali nas imediações, tinha 1 ano quando a banda começou, entrou pro Hit Hammer, cara. E o Ode to Death, então, é um disco assim que eu até falo, eu amo, é o que eu mais elogio, porque ele tem o Rogerinho, e eu amo a guitarra do Rogerinho, amo o menino, sabe? Com todo o amor que eu tenho pelo Leandro e tudo,
Mas assim, o Rogerinho tem algo especial, como se fosse um filho nosso, né? E aí, cara, e é um professor, um brother foda, um músico muito legal, um músico foda e muito tolerante com os músicos menos bons, sabe? E muito assim, ele consegue enxergar o valor que a gente tem lá no nosso atavismo, no nosso primitivismo, ele fala, e a gente, sabe, elabora bastante coisa juntos. Então, e a gente põe ele muito à frente. Falar, não, você tem valor, manda ver. Então, e aí o outro Def, a gente tinha a minha casa, o estúdio lá em cima, 24 horas por dia disponível, cara. A gente trabalhou pra caralho. E a cultura do metrônomo estava entrando, né? A gente já tinha mudado um pouco o paradigma, até. E eu mesmo já estava vindo com a cultura do metrônomo, do My Fault. Então foi até, no começo, os caras me gozaram, o Casito e Ted sempre foram foda no ritmo. Falava, assim não, né? Eu sofri bullying, porque eu estava muito tecnicista, né? Mas aí aos poucos, quando implementou também, todo mundo falou, agora, aí você vê o Ted tocando em qualquer lugar do mundo que ele vai, tocou com banda já, é sempre ele com o metrônomozinho no ouvido, no fone, e ele toca qualquer som com todo mundo, né? Então, assim, demorou a entrar na cultura de uma tecnicalidade maior. Então o Out Def representa, primeiro, uma liberdade e, vamos dizer assim, a gente tinha controle dos próprios meios, como nunca antes, talvez, sabe? Sabe o que você decidir seu caminho, o que você faz, o que você grava, como, com quem, por quê, entendeu? Então, gente, muito independência dessa parte, já homens, né, já independentes também, sem depender de uma gravadora para gravar, ou de alguém para você tocar um show, a gente faz o show, sacou? Então, começamos a ter essa postura. E associado a um comprometimento muito maior, do ponto de vista musical, técnico, lírico, tal. Ainda que o disco possa ter questões, até está sendo remasterizado assim, mas ele veio, carregou um espírito. Eu tenho que agradecer a presença do André Cabelo, do Wiz, do Chacal, né, e do Marquinhos, que acompanharam o Bertinho, são coprodutores até desse disco, né, nos ajudaram a dar aquela textura. Também a gente queria trazer todos os elementos, vamos dizer assim, se você for andar por esse disco, você vai perceber que ele tem 13 faixas, e todas elas tem quase que um outro gênero. A gente percorre, a gente faz uma espécie de arqueologia dos gêneros do metal ali, vai percorrendo. E culminamos na principal, no cerne, que foi essa homenagem que a gente rendeu ao Sagrado Inferno, né, com a música Perseguição, que termina o álbum, e que, assim, de acordo com o próprio Marquinhos Sagrado Inferno, na live sábado, que ele participou com a gente, ele falou aquela música foi essencial para o Sagrado Inferno voltar às atividades, porque foi o ano que eles precisavam bater. Então eu disse que se esse mérito só fosse o único mérito dele, já estava feliz. Mas assim, são 13 músicas bem legais, a gente assina embaixo, bonito. Casito estava assim, brilhando, Casito, a D'Artélio 3 para mim é uma obra-prima, cara. Aquela música é foda, sabe? A Kill Us é foda, eu acho a Witch Hammer foda, eu acho, sabe, a Witcher, então eu gosto muito. Modéstia à parte, sabe? É muito sensacional, as letras são muito boas, cara. E eu sou muito crítico, eu sou um crítico ferrenho do nosso trabalho, mas acho que foi bem, assim, respondeu bem aquele momento, sabe? Apenas a gente não ter, vamos dizer, continuado assim naquele mesmo ritmo, até porque a vida também vai ter outras demandas, né? A gente não tá. E aí o metal também tem seus altos e baixos. Às vezes você vai tocar num lugar, bicho, com todo respeito, cara, você viaja quilômetros, você chega lá, cara, o sujeito não te dá uma água pra você beber, cara. Pois é. Não te dá uma água, cara. Pois é. Sabe? E eu mexo com produção, o Casito mexe, bicho. Dignidade é uma outra coisa, cara. Então, a gente começou a ficar um pouco cansado disso. Pô, a gente é mais de 50 anos, a gente aguenta a madrugada numa boa, mas, bicho, aí igual vai no camp rock, aí fica uma banda, estaciona o carro embaixo da tenda, e aí os velhos tudo de lá de fora, no tempo, cara. Porra, sabe, você tem que... não, aí não dá. Aí você vai ficando meio chateado às vezes, sabe? Porra. Mas com todo respeito, com quem empreende aí, mas tem que pensar mais nas coisas. Com certeza. E assim, sendo um disco tão foda, cara, vocês pretendem relançar ele, botar ele pelo menos de volta ao mercado? Porque assim, não encontra mais, né, cara? É muito difícil achar esse disco. Mesmo sendo um disco de 2006, né? Eu não sei... Que não tenha nada, não tem nada em curso, assim, né, pra isso acontecer, não. É um disco fora de catálogo, acho que tem interesse tanto a banda quanto a gravadora. Esse disco volta a circular, né? Mas pelo calendário da Cogumelo, ela tá investindo assim, nos relançamentos
obedecer na ordem cronológica das coisas e tal. Então, por enquanto, a gente está mais preso mesmo na negociação e no lançamento do Mirror My Mirror, Blood on the Rocks. Mas, com certeza, em alguma hora isso vai ter que acontecer, né? Esse disco ele vai ter que voltar com mais prensagem, com mais cópias e tal, para poder suprir isso daí, né? Então, acho que vai ser um caminho natural mesmo, vai acabar acontecendo, né? Pode ter certeza. Eu tô até relendo aqui, Casito, vendo se ele falou do Old Death, aquela última mensagem, foi tão grande a mensagem, então não tô lembrado. Mas, tomara. O Old não tá, mas ele tá nos planos do João. Aqui, ó, achei uma resposta aqui. Casito, bom dia, obrigado, retorno. Falou aquele dia que ele falou das aulas. O Old Death, se quiser colocar mais alguma coisa, me fala na parte de fotos, alguma coisa assim. O Fernando ainda não mexeu nele. É porque ele tá indo foi mixar o Casito. Ele foi ser remasterizado, vai lançar assim, senhor. Porra, sensacional, cara. E assim, ó, a próxima pergunta que eu ia fazer, cara, tem a ver com o lance dos 30 anos do First and the Last, que vocês regravaram, que o Casito já falou, e também pegando um gancho nisso que o Paulinho falou, do lance do metrônomo, como é que foi revisitar esse disco 30 anos depois, cara, dentro do estúdio? Vocês mudaram isso? Teve essa coisa de metrônomo nele agora? Teve modificação em alguma coisa? Assim, que você falou, agora eu vou fazer do meu jeito, que não dava pra fazer na época, vamos refazer. Como é que foi? Nós sofremos um pouco até com isso, porque quem ouve pensa que está no outro planeta, né? Falou assim, não é o mesmo disco. Porque pela nossa necessidade de fazer algo que a gente não tinha feito lá, tanto é que isso perseguiu a gente o tempo todo, né, Casito? A gente ficava, porra, porque a gente sempre acreditou nas composições, mas a gente sempre foi puto com a execução. Nós gravamos em 36 horas, entre gravar e tudo, mixar. Então foi muito pouco tempo, sabe? Tudo amplificador por hora, assim, né? Tudo contado demais, então tudo muita pressão. Guitarra emprestada, você pegou naquele dia, da primeira vez, né, cara? Até se afinar a guitarra emprestada, timbrar, cara, pô, já foi 40 minutos, bicho. Então, tudo muito corrido. Então, bicho, assim, a gente quis fazer do nosso próprio jeito dentro do estúdio, até que a gente ensaiava do Manfredo, foi o primeiro disco que o Manfredo gravou mesmo, completo. Manfredo, batera foda, engenheiro de som também, que trabalha com a gente. E aí ele fez essa experiência com a gente foi gravando, a maior tranquilidade, mas assim, tentamos então recompor algumas partes para poder adaptar a um metrônomo que deveria ter estado lá e não estava, né? O Casito certamente vai ter algo a complementar sobre isso aí. O metrônomo estava na cabeça da gente, assim, né? Só não estava na mão, né? Então, mas na cabeça ele estava. Então, assim, como eu falei antes, assim, acho que ele merecia mesmo essa adaptada, né, no metrônomo e tal, porque ele saiu, inclusive, na regravação, ele saiu. Eu não fiquei surpreso muito, não, entendeu? Assim, ele saiu meio que como eu imaginava que ele era, sabe? É um negócio muito maluco, assim, né? A gente tocava ele, mas na cabeça da gente ele era exatamente como ele é agora, assim, então. Para muita gente foi uma surpresa e tal, porque alguns andamentos, né, de algumas bases, como a gente teve, por exemplo, tinha músicas ali que, notadamente, assim, a gente tinha três metrônomos nela, né? Então, assim, algumas bases acabaram acelerando, né, um pouco, outras bases tiveram que recuar um pouco, né, e tal, mas, assim, a ideia ficou bem, eu acho que bem cru, bem mantida, né? Mas para muita gente causou um pouco de surpresa mesmo, né? Então, muita gente pergunta assim, porra, mas por que vocês, por exemplo, a Who is Fat, né? Então, por que ela começa tão devagar, né? Assim, né? Porque depois a gente teve que manter o metrônomo da base porrada, da base hardcore. Uhum. Então ela puxou a base da introdução para baixo, né? Para ficar mais arrastado e tal. Então, assim, mas foi muito legal, cara, foi muito legal. E foi um aprendizado também, porque até onde a gente tinha tocado, né, e tal, quando a gente parou em 94, 95, 96, mais ou menos, depois do Blood on the Rocks, nenhum disco daquele foi gravado com metrônomo, nada, né? A gente voltou com o metrônomo no Old to Death e tal, então a gente já estava já ambientado, já acostumado com o metrônomo e tal, então assim, foi bem natural e tal, eu não estranhei muito não, mas a galera que escuta, assim, em algumas bases, assim, dá uma estranhada e tal. Eu particularmente eu acho bem legal isso aí de regravações, que assim, eu sou mó fã, por exemplo, do Êxodo ter regravado Band of Bad Blood, a gente fala, heresia, não, eu acho bem legal isso aí, tem o Anthrax que pegou vários clássicos, o Destruction fez isso já em 2 discos, o Tankard, então assim, eu acho bem legal isso aí, cara, eu gostei pra caramba quando eu gosto do Suicidal também, quando o Suicidal fez. Exato, ficou muito bom, né, cara? Eu acho que se a banda faz, cara, porque tem, né, uma coisa nela, porque
É uma forma de valorizar até o próprio trabalho. A gente tem música pra caralho pra gravar nós, ó. Por que eu vou caçar gravar Miser, Genocide? Mas é uma música que ela sempre nos desafiou, cara. A gente nunca tocou ela direito, sabe? A gente não conseguia, assim, na prática do dia a dia, assim, a gente sempre era meio assim, atropelado. Aí você vai e fala, não, agora sim, vamos fazer como deveria ter sido, sabe? Uns riffzinhos, umas frasinhas trinadas que a gente fazia, meio assim no solavanco. Não vão. É fazer de fato o que deveria ter sido feito da forma que deveria ter sido feito, né? Mas assim, é assim que as coisas funcionam. A gente vai. Que bom que tivemos a oportunidade de fazer isso, né? Com certeza. Mas não falta. A gente não é uma banda que vive de passado, não. É importante deixar isso claro. Tem música para danar, músicas prontas já, assim, mas assim. Tá faltando talvez a ambiência, né? Ou as oportunidades para a gente de fato dar esse passo e lançar material novo. Também a gente não tem pressa com nada. Uhum. Casite e eu, Rogerinho, a gente não tá correndo com nada, não tem ninguém. A gravadora não tem nenhum tipo de prazo impondo, né? A gente quer, enquanto a gente tá assim, vamos manter a coisa movimentando das formas que é possível. Com certeza. Assim, outra coisa bacana que eu vi também envolvendo o nome do Witch Hammer é o documentário Somos Feitos de Pessoas, né, cara? Que conta a história da banda ao longo de 50 minutos. Vocês pensam em lançar mais algum material do tipo em DVD, de repente um documentário, ou até mesmo um show, cara, para deixar assim registrado como é que é o Witch Hammer em cima do palco, uma coisa atual. Assim, vocês pretendem fazer alguma coisa em vídeo? Eu acho que caberia acho que um dia a gente já teve o Casito, a gente já avançou até num projeto uma vez, né, Casito? Eu lembro que a gente chegou até a desenhar bem o projeto. Esse vídeo é importante falar do Somos Feitos de Pessoas, que é um trabalho, né? É um documentário autoral do Richardson Pontoni, grande amigo, grande brother. A gente deu, assim, tudo que a gente pôde, de condições para ele trabalhar, mas, assim, não interferimos em nada, né? A não ser quando ele perguntou sugestão, quem a gente entrevista e tal. Mas, assim, a gente nunca falou, vamos ver o script, não, vamos, assim. A gente assistiu, deu sugestão, né, das coisas, então é um trabalho autoral dele. Mas eu acho que cabe, né, Casito? A gente ainda precisa fazer o nosso documentário ainda. Quem sabe a gente vai ter fôlego para isso aí. Eu gostaria de ter esse tempo. A gente é uma titica de galinha, mas a gente, titica de galinha também ganha documentário, né? Que isso, foi bem legal, cara. Achei bem bacana. Achei que, assim, como você mesmo disse, né? Vocês podem fazer uma coisa agora com vocês, pegando músicos aí também de BH, muita gente aí que pode dar depoimentos bem legais de vocês aí. Eu acho que foi só, assim, uma inspiração, né, cara? Esse documentário pode render muita coisa para vocês ainda. Muito bacana mesmo. E assim, depois da saída do guitarrista do Leandro, né, cara, da formação clássica, vocês tiveram o Vermelho por um tempo e depois o Rogerinho, né, que o Paulinho até falou aí que gosta dele pra caramba e tal. E como é que você vê a contribuição dele, então, pro Witch Hammer, cara? Que gás que ele trouxe pra banda? Aí, Paulinho, segue aí que você falou aí. Apesar de que, se for comparar, por exemplo, vamos ver, 5 anos com o Leandro, e 15 com o Rogerinho, e lá nós gravamos tantos discos, aqui nós gravamos um só, mas assim, em compensação com o Rogerinho, outras coisas fluíram mais, sabe, a questão producional. O Rogerinho é engenheiro de som, além de ser um puta músico, ele é um engenheiro de som foda também. É um menino muito talentoso, assim, pra música, tá formando agora na faculdade de música mesmo, né? Então, tem também essa vantagem de termos aí um acadêmico. E eu sei que ainda a hora dele explodir, apesar de ele estar velho, já não é um menino mais, mas a hora de explodir com as coisas vai chegar ainda vai se multiplicar na coisa. Mas assim, então, apesar de ser um longo tempo, um tempo que a gente não se cobrou muito, não teve nenhum tipo de imposição, e a gente aprende muito com ele, acho que ele aprende bastante com a gente, não sei porque ele não saiu, não se livrou da gente ainda, né? Então, porque tá sendo legal para todo mundo. E é um cara que, de fato, cara, a pessoa dele, sabe? O jeito dele, né, Casito? O jeito que você nunca viu, nunca tive. Ele é um velho disfarçado, cara, sacou? E quando a gente começou, ele tinha 1 ano, né, cara? A gente gravou, a gente até brinca que ele é aquele feto lá do The First and the Last, né? Que ele tinha 1 ano e tal. Ele tava nascendo ali na coleção. É o filho da bruxa lá. No Fair Noise 2 e tal, né? Ele tava na barriga da mãe dele lá ainda e tal. Então ele é o filho da bruxa mesmo e tal. E ele combinou com a gente, cara, assim, vários fatores, assim, na nossa velhice e tal. Ele meio que deu uma rejuvenescida na gente. A gente também tem certeza que contribuiu também para o processo dele de maturação também, não só de ideia, né? De bate-papo, de
encarar, né, as coisas da vida extra-banda e tal, na rua, né, as questões e tal, que a gente sempre foi muito amigo, saímos pra beber muito, pegamos muito gandai junto e tal também. E naquilo ali, a gente foi vendo assim que não tinha diferença, que a idade, né, a diferença de idade ali não importava, não tava fazendo diferença, não. E ele veio contribuir também com uma questão musical muito forte, né, cara, de técnica, de sabedoria dele, que ele, né, inclusive formando aí agora, tá, o caminho mesmo, que era o caminho dele mesmo. Então, assim, e a gente também foi meio que também mostrando para ele como que era o metal mesmo, né, os palcos e tal, com banda autoral, né, e tal, que era um trabalho que ele não conhecia direito. Então, assim, foi uma comunhão boa, cara, uma troca de experiências, assim, boa para os dois lados e tal, e vale a pena pontuar isso aí também, né, o Rogerinho já tá com a gente e vai fazer 16 anos, né, cara? Caramba. Então pensa bem, cara, Casito, ele tem quase mais tempo que eu e você na banda. Daqui a pouco, se continuar assim... Uma coisa que assim, sabe que vai acabar ultrapassando a gente aí. Ué, tendo visto. Porra. Cara, uma coisa que eu achei bem legal de vocês dois, assim, o Casito, né, o Paulinho aí e tal, é que vocês têm uma coisa assim, meio, vamos dizer assim, meio Gene Simmons e Paul Stanley, né, cara? Um completa o outro, né, nessa coisa dentro do Witch Hammer. Achei isso aí, cara. Achei isso aí, tipo, você tem essa coisa legal, meio... cara. Eu tô sem barba aí agora, o pessoal não tá vendo, então, mas já tenho, com mais 16, 20 anos e tal. É porque eu raspei a barba há pouco tempo atrás, sabe? Foi na sequência, tá vendo? E é engraçado, cara, assim, tem vários lugares, cara, aqui em BH mesmo, e principalmente fora, assim, então, o pessoal acha que a gente é irmão mesmo, né, assim, irmão de sangue mesmo. Então, falar, os irmãos e tal, os caras são irmãos e tal, então, assim, a gente tem essa identificação, assim, no palco, assim, também é legal, e fora também. O pessoal realmente acha que a gente é irmão da mesma barriga, assim, mesmo, né, irmão a gente né, e tal, né, mas... É legal isso, né? Dá uma identidade para a banda muito interessante, cara. Né? Vi aqui que as duas peças raras ali parecem um pouco também, na gordura aqui também, na carequice, né? E tal, e se complementam, né, nas ideias, isso que eu acho legal. Tipo o Gene Simmons e Paul Stanley, né, cara? Aquela coisa assim, eu acho bem bacana isso. Legal. Esse casamento aí é perfeito, cara. Porra. E uma coisa que eu tenho acompanhado também de vocês, cara, que são as lives do Witch Hammer, né, cara? Algumas delas com convidados e tal. Já apareciam algumas que enchendo o saco perguntando de relançamento, que eu fico alucinado. Quando sai esse CD? E assim, como é que vocês veem essa nova forma de se comunicar com os fãs? Algo que se tornou essencial, né, nos tempos de pandemia, né? Eu acho que a gente sempre foi muito comunicativo, sabe? Assim, o tempo todo. Tanto é que o Casito já disse até que a gente sempre foi até meio... que a gente, é muito gregário. Muito gregário. A gente trabalhou com punk, trabalhou com... sabe, com a galera toda ou seja, a gente sempre articulou muitas amizades e essas redes e tal. Aí quando foi bem que assim, a gente pediu ajuda de um parceiro aí na assessoria de mídia, porque a gente estava com o tempo muito com dificuldade e sabe quando você não consegue acompanhar com qualidade as redes sociais, você vê que ali tem um espaço, eu, por exemplo, não tenho nem a rede, não vem, o Casito vem tentando, trabalhando aí, mantendo os contatos, assim, então a gente contratou uma pessoa, e aí, dentre os serviços que a gente contratou, né, ele ia viabilizar essa parte de construir umas lives aí, porque a gente estava achando que é um formato interessante, não para poder concorrer com ninguém que tem programa, né, não é isso. A gente sabe o nosso lugar, mas também a gente sabe que tem uma série de questões de debates, de espaços, de arenas que podem ser, assim, vamos dizer, valorizadas, mais valorizadas. O próprio Casito fez nos festivais que ele montou aqui em BH, o Monsters of Metal, ele tem também um grande mérito de ter, né, a turma que fez o projeto aí com o Casito, aí, por liderança do Casito, eles montaram uma programação, cara, com debates, sabe, 4 dias da semana, metal e isso, metal e aquilo, metal assim, metal assado, e a turma assistindo, debatendo, mesas muito bem compostas, sabe? Então, ou seja, não é a turma que está só interessada em fazer o showzinho ali, pegar o cachê e gravar. Nós estamos interessados, bicho, aqui no legado, tá? Nós já passou a época da gente fazer sucesso, turnê, se alguma hora pintar, né,
um raio aí, acertar a gente, beleza, com coisas legais, mas assim, nossa recompensa nós já ganhamos, a gente já sabe disso. O legado é que importa muito. Então eu acho que essas lives fazem isso, sabe? Pô, poder falar para um Cláudio do Overdose, sabe? Ô, bicho, você foi muito importante para mim, cara. O Casito fala, a gente foi, né, conversar com o Marquinhos do Saga de Fé, que é meu brother, meus afiliados lá falar publicamente, sabe, entender isso, que nós temos laços que ultrapassam o tempo, é muito, muito importante. Então, nesse sentido, sabe, acho que vale esse formato da live, apesar de a gente, talvez, às vezes, né, parecer ter que estar entrando em esfera que não é a nossa mesmo, mas temos aí um assessor para poder cuidar da articulação, vamos dizer assim, mais midiática da coisa. Não, cara, não acho não. Acho assim que é super válido, porque se contam histórias, que nem vocês conversando com o Cláudio, tem, sabe, tipo aquela troca, as lembranças daquela época. Eu acho bem bacana, cara. Eu não acho que vocês estão, tipo assim, entrando no lugar de ninguém, não. Isso aí tem para todo mundo, o espaço está lá para todos. E eu acho bem bacana. Acho que vocês tem mais a continuar fazendo isso mesmo. Não temos como fazer show tão cedo, né? Então, acho que é bem bacana, cara, isso aí. Eu aprendo bastante com essas lives. É uma forma de também né, fazer com que o nome da banda circule. Lógico. Tem pandemia que impede que a gente faça, né, apresentações e circule mais. Então, assim, tem isso também, né, de manter o legado da banda também vivo, em movimento. E uma oportunidade também de bater esse papo com essa galera que a gente é fã, que a gente... E que tem essa reciprocidade de admiração e tal, e contar a história, né, cara, assim, o pessoal, e também quebrar um pouco essa coisa também do cara que tá lá muito longe, né, muito distante e tal. Eu comecei a ver algumas coisas e tal, o Stanley, cara, fazendo umas coisas sensacionais, Sim. assim, na sala da casa dele, falei, porra, nunca assim, né, cara, você vê o cara ali conversando, falei, pô, é legal isso, né, cara, então, assim, isso mantém vivo tudo, né? O movimento todo, igual o Paulinho falou, a intenção é toda essa mesmo, né, cara? É que o movimento todo, ele sempre atinja sempre mais gente, que mais gente entre nisso. E as lives, em termos de pandemia e tal, tem essa entrada, né? Essa entrada maior e tal. As pessoas podem assistir ali, podem assistir depois. Mas acaba sendo esse veículo de manutenção, assim, de que a gente está ali, está vivo e estamos, né, continuando ali com a coisa. E poder dar as novidades para a galera também, né? Todo mundo está sempre querendo saber de lançamento, isso, aquilo, né? Como, até as outras bandas também convidadas e tal, né? Como é que andam as coisas. Então, é legal, é informativo, né? Um boletim ali misturado com milhões de coisas. Então, é legal, legal. A gente está curtindo muito essa onda aí, tá divertido. É interessante, né, Casito? Porque... Desculpa. Aí, o pessoal de São Paulo aí, galera, aí, quinta-feira à noite, convida a todos aí e tal, tomar uma cachaçinha boa. E amanhã é sexta-feira, para quem não trabalha como eu, né? Amanhã quem não trabalha na sexta-feira aí como eu, já tem a liberdade de tomar cachaçinha quinta-feira à noite. Casita, amanhã é quarta ainda, viu, brother? Com calma aí. É sexta, Paulinho, você esqueceu, amanhã é sexta. Pega leve aí. Amanhã é sexta, Paulinho. Sobre a questão das lives, tem um negócio interessante, Casito, não é? A gente, assim, no dia da live, né, umas horas antes, eu consigo sentir uma emoção análoga a gente no camarim, antes de subir no palco, sabe? Quando a gente fica aquecendo, né, Casito? A gente fala, nota, aqui você começa a dar aquela, sabe? Aí vem a contagem regressiva, vamos entrar, gente, aí você fala, nossa! Então, tipo assim, em termos de adrenalina, de emoção, sabe? De sentir implicado na coisa, tem tido, assim, né, até um ambiente, igual entrar para conversar com você aqui, eu vou lá, o link, então vou entrar, então a gente faz toda uma, né, há um estado mental ali colocado a serviço daquele encontro, e eu achei isso muito legal, muito válido. Eu também acho, cara, e para quem quiser ver as lives de vocês aí, mesmo o que já passou, que fica salvo lá, no canal do YouTube da banda, como que as pessoas podem encontrar? Sim, no canal do YouTube da banda e do Facebook, né, mas principalmente do YouTube, a gente pede para as pessoas até incentivar o YouTube. Witchhammer, né, já com 2 Hs, 2 M's, né, emendando BR, Witchhammer BR. Há um YouTube também chamado Witchhammer Oficial, que já foi nosso também, é dos brothers, mas a gente não consegue encontrar a senha desse canal mais. Caramba. Portanto, eu faço um apelo para as pessoas que estão lá migrarem para o Witchhammer BR. Não é concorrente, não, é a gente mesmo. Porra.
E ó, galera, tipo assim, o Paulinho falou aí que vocês têm material novo, que vocês já trabalharam com várias coisas aí e tal. Vocês não têm nenhuma previsão, assim, de uma ideia para deixar a gente feliz e falar assim, quando vocês pretendem fazer um disco novo, essa música nova do Witchhammer? Pô, cara, a gente tem bastante coisa aí e tal. A coisa tá meio assim, Frankenstein, né, e tal. Algumas músicas já estão completas, já. Assim, obviamente necessitando ainda de dar aquela polida ali em alguns solos, né, alguns arranjos e tal, mas temos músicas já completas, já. Com letra, música, com tudo pronto já, solo também e tal, do começo ao fim. Várias músicas ainda estão, tem só a parte instrumental também já completa, com o encaixe de letras ainda dependente. A gente tem muita letra solta também, que está esperando chegar aí a música, né, para ela entrar. Então, assim, cara, a gente já deve ter aí, se for juntar tudo assim e tal, a gente já deve ter umas 5, 6 músicas aí, cara, sabe? Eu andei divulgando até o possível nome desse disco, mas a gente já começou num debate aqui, talvez, não sei, talvez a gente mude isso. Eu tinha soltado primeiramente o nome Metal Language, né? Seria até de duplo sentido, né? Metal Language, metalinguagem, Metal Language, né? Que é a linguagem do metal. Uhum. Mas não sei, a gente ainda está debatendo isso, tal, isso não tem nada oficial ainda e tal, mas prova também que esse material já está em andamento e com certeza vai sair, né? A gente não vai descartar isso, né? Já tem 6 músicas, já está mais para a gente terminar do que fazer. Agora, como o Paulinho falou, a gente também não tem muito essa cobrança, várias bandas têm. A gente é obrigado a soltar um disco por ano, a gente tem que soltar um disco de 2 em 2 anos, a gente tem que... Não, a gente tem o nosso próprio ritmo, a gente não tem contrato, então assim, a gente tem essa total liberdade, né? A coisa vai subindo. Chega com a grana pra você ver se não solta o disco amanhã ainda. Pensou? Mas assim, a gente não se cobra muito quanto a isso e tal, né? Deixa naturalmente acontecer, vai acontecer, obviamente, já está acontecendo, né? Já está até bem avançado, apesar de ultimamente a gente não tá mexendo muito nas composições novas e tal, mas elas estão todas registradas, gravadas, e, né, a gente está trabalhando isso aí, mas com certeza vai sair um álbum novo, sim, em breve. Né, a impossibilidade, né, que a pandemia tá gerando, de encontros, né, e tal, porque a gente gosta muito de fazer música junto, né, cara, sentar no estúdio ali, beber, um carro, pensar, e desenvolvendo aquilo ali na hora e tal. Então, assim, esse formato de fazer coisas na internet, assim, pra gente não funciona muito não, nunca funcionou, não sei se vai funcionar não. Mas aos pouquinhos já vem conseguindo costurar algumas coisas, né? Pô, puta, bem legal, cara, tomara. A gente acredita muito no negócio do encontro mesmo, sabe? A gente investe em fazer. O rock and roll é fazer o rock and roll, sabe? Não é só registrar um rock and roll, é viver o rock and roll. E nessa hora a gente tem que passar aquelas horas lá sentado, antes, depois, durante, sacou? Vivendo juntos ali. Bicho, é o que tem nos movido aí por décadas, essa vontade. Mas assim, além desse material que já está pronto, músicas praticamente prontas, tem assim uma série, se a gente juntar mesmo com um prazo, né, específico para fechar alguma coisa, né, alguma coisa que a gente faz um esforço concentrado e em um mês a gente entrega um negócio bem legal. Mas assim, mas acho que é legal também viver essa outra faceta da vida, né, no metal. Não estamos nos cobrando sobre isso, não, né? Pô, só eu fico cobrando assim. Pô, galera, puta, eu queria agradecer demais você vir pra essa ideia. É uma puta honra trocar ideia com vocês, cara, de verdade mesmo. Eu sou fã pra caramba dos primeiros discos, assim, claro, ouvi o Audio to Death, mas assim, os primeiros discos pra mim são assim, principalmente o Mirror, cara, uma coisa que eu via direto. Eu falava, um dia eu vou trocar ideia com esses caras. Estou aí fazendo uma entrevista com vocês, estou bem feliz. Então, agradecer demais essa entrevista, falar que as portas estão abertas para vocês aqui no Rockhead, né, cara? E obrigado por esses álbuns clássicos aí, toda essa colaboração no metal que vocês nos botaram no Brasil e no mundo, né, cara? Valeu demais, obrigado mesmo. É isso aí, ô Luciano, obrigado, cara. Porra, a gente já teve muito contato já, né, cara, anterior aí e tal. Eu já sei da sua condição de amigo, cara, de fã. A gente só não pode falar de futebol. Futebol não dá não. Principalmente Libertadores de 2013, né? Senão a gente treta, mano.
O Galão na escalada lá mandou São Paulo, mandou todo mundo pra trás, hein, cara? Mas um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo de São Paulo, cara, principalmente aí do Brasil inteiro aí que escuta o seu programa. Obrigado. Tenho muita saudade de São Paulo, cara, e tal, esperando estar aí, então, pra gente poder continuar esse papo aí ao vivo. Com certeza. Eu levo uma cachaçinha, o queijo daqui, pode ficar tranquilo. Com certeza. Lembrando também, cara, que é um prazer, cara, tá dando esse papo, batendo esse papo aí com você aí, cara, que foi uma coisa, assim, que a gente não conseguiu fazer, né, cara, ainda esse tempo todo, com tanta dificuldade e tal, assim, que muito mais de um simples entrevistado para simples entrevistadores, né, cara, acho que é de amigo para amigo mesmo. Com certeza. Não tendo esse encontro ainda físico e tal, tudo mais, mas a gente, pô, mas vai rolar. A gente sabe quem que é amigo, quem valoriza o trabalho, quem tá lutando também. Parabenizar seu trabalho, cara, que esse trabalho todo, dessa galera toda, cara, que tá investindo em podcasts, lives e tal, e mantendo essa coisa viva, remexendo aquele caldeirão ali, né, cara, que tá com aquele borrão ainda ali agarrado no fundo e botando essa coisa pra circular e tal. É importante pra caralho, cara, pras bandas, sacou? Reavivar essa memória, cara, esse acervo, construir esse legado e fortificar esse legado cada vez mais. Então, esse trabalho de todos vocês, cara, né, das mídias e tal, que tá colocando, reavivando essa chama dessas bandas e remexendo nisso daí, é muito importante, cara, para todo mundo, pra gente, para as gerações que nos conhecem, principalmente para as que não nos conhecem ainda, né, que é uma porta de entrada aí para o pessoal conhecer um pouco do nosso papo, da nossa música. Então, cara, isso é muito louvável, cara, é muito legal, deixa a gente muito emocionado. E como gregários que somos e tal, então, fazer mais amizades, estar sempre cada vez mais perto, né, da galera e tal, aí. Então, assim, cara, isso é muito legal. Parabéns ao seu programa, Rockhead. Vida longa. Opa, esparrei aqui. Então, vida longa, cara, vida longa para todos nós. Parabéns pelo seu trabalho, tá, cara? Vida longa para todos nós. Um abraço para todo mundo. Em breve estaremos aí em São Paulo e tal. E tá todo mundo convidado para o Boteco. E pro show também. Primeira fila, todo mundo. E vamos estar aí junto aí em breve. Com certeza. Casitão, quebra tudo e não quebra a cachaça, não, hein? Senão você vai ter. Luciano, galera de Santo André aí. Eu já ponho ela na garrafinha de plástico já pra não ter problema, velho. Você vai cair no chão. Você acha que eu vou deixar minha cachaça quebrar? Eu não sou bobo. Luciano. Aquela, né, cara? Mineirinho, outro dia, galera, eu fui no boteco ali comprar cachaçinha e tal, minha tia, eu tinha uma garrafinha de vidro aqui, daquelas pequenininhas assim, de 400, 400 ml. Aí enchia de cachaça, botei no bolso da calça, né, e vim pra casa. Rapaz, no meio do caminho eu tomei um trupicão, cara, caí no chão, e aí deu aquele moiado. Urinou cachaça. Deu aquele moiado na calça assim, tava escura a roupa, o poste tinha apagado aqui. Nossa. Eu botei a mão na calça, senti aquele moiado assim e tal, falei assim, nossa, tomara que seja sangue. Já pensou, mano? Vou chupar minha calça se não for sangue. Ô Casito, mas aí a cachaça vazar ali, você só tá simplificando o ciclo. Esses velhos falando de escatologia. Luciano, você, brother, muito obrigado pela oportunidade aí, pela escuta, por esse programa fantástico aí que você nos proporciona. Eu vou virar agora um seguidor aí do Rockhead. E assim, quero agradecer a oportunidade, mandar um alô para a galera de Santo André aí, de toda a região. A gente tem assim, um respeito muito grande por toda a história do metal que foi construída e é construída aí nesses territórios aí, né? E dizer assim que a gente não é nada, cara, se não for por isso aqui, pelas redes que a gente vai construindo. E se não for pelos nós das redes que a gente vai encontrando no caminho, ninguém tem força nenhuma. Portanto, obrigado, estamos no mesmo barco, viu? E valeu por ter aberto esse espaço e com tanta serenidade, com tanto carinho e respeito, que eu acho, poxa, uma pessoa estudar o trabalho da gente é muito gratificante, viu? Com certeza. Então, somos feitos de pessoas, bicho, só isso. Com certeza, que nem o Casito falou também, cara, vai ter gente que de repente vai conhecer vocês, mas vai ter muita gente que já é fã da banda que vai conhecer o Rockhead, então fica uma troca muito legal isso aí, muito bacana. E peço uma coisa pra vocês, cara,
Meu, disponibilizem os merchan pra gente comprar lá, mano. Tô procurando camiseta já faz um tempão pra gente comprar do Witchhammer. Tem gente que tem amigos meus que querem comprar. Então, assim, ó, bota umas camisas lá que é sucesso com certeza pra vender. Isso aí, vamos agilizar isso aí sim. A gente tem uma parceria aqui com a Caraí.com.br que tá refazendo o site. Nossa, a gente tem uma loja virtual lá. Eu te passo uns links depois e tal. Aí. Fazemos as próprias telas aí. E eu mesmo ando muito devagar do meu lado aqui, eu tô sem tempo, mas assim, quando eu tô animado, cara, pô, eu faço camisa pra distribuir, pra tudo, ó. Mas as minhas não tem a qualidade da Caraí, não, mas assim, são o cara da banda que fez, né? Já tem legal também. Eu vou te... Assim que eu fizer uma nova leva, viu? Que tem toda uma empreitada que eu tenho que organizar. Daqui a um mês eu entro de férias, eu faço uma e vou pedir pro Casito, eu vou fazer questão de chegar em você, tá bom? Pô, obrigado, cara, puta honra, valeu mesmo, obrigado demais. Então, galera, obrigado, espero que logo a gente troque mais uma ideia aí, falando de outros lançamentos aí do Witchhammer, e valeu, gente, obrigado demais pelo tempo aí, por toda essa dedicação desse papo aí, que eu achei muito legal mesmo, cara, depois eu trocar uma ideia bem completa com vocês. Beleza. Obrigado, Luciano. Obrigado mais uma vez aí, Luciano. Obrigado pelas perguntas, cara. Todos os ouvintes aí do programa, abração, Witchhammer, vida longa, metal nacional. Isso aí, a gente se vê na estrada aí, pessoal. Acompanhe o Witchhammer aí nas redes sociais e acompanhe o Rock Edge, né? Porque a gente não vive uns sem os outros, beleza? Obrigado. Tudo de bom. Saúde e paz para todos, galera. Rock Edge. Olá, meus amigos, aqui é Vladimir Korg do The Mystery Ljubljana Bomber Files. Nós estamos aqui colados na Rockhead. Stay metal, motherfuckers. Uai, Trenço, que entrevista sensacional, cara, sensacional. Ó, cara, poder ter entrevistado esses caras foi um sonho que eu realizei, cara. Banda histórica da qual sou muito fã, como eu já falei, né, abri falando disso aí. E, bom, enfim, obrigado ao grande Casito aí, ao Paulinho, por essa entrevista tão legal e por todo o carinho e atenção que eles tiveram durante esse papo aí pro Rock Edge, cara, sensacional. Não, vocês puderam ver, né? Os caras abriram literalmente o coração, falaram de todas as fases do Witchhammer, cara, e putz, cara, como o Luciano falou, a gente tem que torcer para que os discos Mirror by Mirror, Blood in the Rock sejam relançados, cara. Logo, hein? Estão vendo aí, galera do Witchhammer? Porque com certeza os caras vão botar uns bônus bem legais, como eles falaram na entrevista. Então, estamos nessa torcida aí que Mirror by Mirror e Blood on the Rock seja relançado com essa edição especial com os bônus e tal. Com certeza, cara. E você vê que eles falaram aí que o João lá da Cogumelo já tá mexendo os pauzinhos lá, vai ser o Silvão da Voice Music que vai fazer essa ponte aí, que vai disponibilizar isso aí, o grande Silvão, nosso brother, e que eles relancem também o Warfare Noise 2, cara, porque isso nunca saiu em CD. E o Worry to Verdade. Death... uma nova edição do Worry to Death, que já é de 2006, já está totalmente esgotado, você pode procurar lá no Mercado Livre da Vida, não tem. E sem contar que um disco novo também é muito aguardado, já que essa banda ainda tem muito a oferecer e eles mesmos falaram que estão com bastante coisa engavetada lá já, né? Pois é. E, cara, uma coisa que chamou muita atenção minha, cara, como obviamente todo mundo que ouviu, é esse lance da brodagem entre os caras, né, cara? Esse entrosamento, vocês puderam ver entre o Casito e o Paulinho, cara, dá pra perceber como os caras são muito mais do que uma banda, né, cara? Coisa de brother mesmo, de irmão, que é o que, inclusive, pra quem não assistiu o documentário Somos Feitos de Pessoas, mostra exatamente isso, cara, a brodagem, um negócio que vai além de ser uma banda, de uma coisa só ali, entre caras que querem tocar juntos. Com certeza, e assim, como foi abordado na entrevista, né, cara, o Witchhammer é uma banda bem diferente, a começar pela coisa dos vocais, né, 2 vocais na mesma música, né, cara, eles dividem os vocais, não é backing vocal, é divisão mesmo, de partes, e também pelo senso de humor no visual e toda aquela coisa teatral, né, cara, porque você pega o primeiro disco, os caras estão vestidos de cirurgiões, assim, tal, lá atrás de médicos, aquela coisa toda, e com os fetos dentro do vidro e tal, tudo mais. E depois no segundo disco eles já estão de smoking, os caras, naquele estilo bem fino, aquela coisa toda. Então, assim, é uma banda que tinha um senso de humor e primava por essa coisa do visual, da coisa teatral, né? E uma coisa que eu sinto falta, cara, muita falta, é de shows dos caras aqui por São Paulo, até porque eu já vi pouca coisa deles aqui, eu não vi show deles aqui. Eu quero dizer assim, já soube de poucos shows deles aqui, entendeu? Então, assim, espero que, né, passando essa pandemia, de repente a galera começa a dar valor para as bandas brasileiras, até porque, cara, o dólar vai estar nas alturas, aquela coisa toda. Vai existir um certo receio das bandas de viajarem pelo mundo. Então, assim, vamos valorizar as bandas aqui, coisa que deveria ter sido feito sempre, cara.
E assim, aliás, as bandas de BH, cara, nunca fizeram tantos shows por aqui, cara, pela capital, no caso. É algo que eu acho assim, um puta desperdício, porque são bandas maravilhosas, e eu vi poucas delas, que vi o Holocausto, eu vi o The Mist, a gente tava junto no The Mist, eu vi o Chacal, então assim, mas poucas delas têm tocado aqui, Overdose também tocou, e olha, eu vou te falar, cara, o circuito lá do Sesc Belenzinho é um circuito que possibilita isso, que a maioria delas tem tocado lá só, entendeu? Pois é, cara, não, é uma pena, cara, mas eu espero de verdade que com essa de tempo de shows que a gente teve nesse último ano até agora, seja um incentivo para a galera, assim que as coisas voltarem ao normal, ou pelo menos ao novo normal e poder ter show, que essas bandas venham para cá, que haja mais integração entre a cena para a gente realmente voltar a ter esses shows, e daqui a pouco a gente tem aí o T-Hammer, o Chris Foltemist, toda essa galera aqui em São Paulo, com as bandas de São Paulo também rolando pro lado de lá, cara. Imagina, é maravilhoso, estamos aí na torcida. Imagina um festival, cara, das bandas de BH fazendo aquelas coisas como nos anos 80, de repente desembocar aqui no final de semana, um puta show aqui em São Paulo, pegar um Carioca Clube, Witchhammer, um Chacal da vida, um The Mist, botar essas bandas, agora o The Troops of Doom também, que quer ou não, é uma banda de BH também, que tem dois caras de lá, tem o grande Jairão aí por trás, o Cafra é do Rio, o Marcelo também, mas não interessa, essas bandas da mesma cena, então assim, nossa, cara, eu tô até imaginando um show desse aqui em São Paulo, entendeu? Nas capitais aqui do Brasil, indo pelo Rio, BH mesmo, e, puta, sensacional. Não, maravilhoso, cara. Vamos torcer que esse seja uma das consequências dessa pandemia, que seja a gente valorizar mais ainda esse tipo de coisa que a gente ficou sem aí há pelo menos um ano, cara. E bom, vamos fechar esse bloco, então, com mais um texto de um clássico do T-Hammer. Vamos então de Weekend in Auschwitz, versão do álbum Odd Death de 2006. Einige mögliche Demokratie ist des Tod. Rock Ads. É isso aí, então, esse foi um trecho de Weekend in Auschwitz, versão do álbum Odd to Death, dos nossos convidados de hoje, o grande Witchhammer. E ó, lembrando aí que essa Weekend in Auschwitz é, na verdade, a primeira música que aparece no primeiro registro oficial dos caras, que é o Warfare Noise 2. Então essa Weekend in Auschwitz, a versão original aparece lá, essa não é a versão original, essa é a versão do Odd to Death, como falamos aqui. E tem uma coisa engraçada que eu tava comentando com o Daniel aqui, cara, que a segunda música deles no Warfare Noise chama-se Degradation Process. E aí, entre parênteses, vem a sigla RAD, que é R-A-D. Porra, mano, se fosse mais um D, era o Rock Ed, igual a gente abrevia aqui, né? Eu acho que os caras têm que fazer uma retificação, dizendo que o pessoal esquecemos um D, isso era homenagem prévia ao Rock Ed. Só pode, cara. Era uma homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Era uma previsão que eles fizeram já de mais de 30 anos, não é não? Pois é. Os Degradation Process. Sensacional. Grande Paulinho, cara. Grande Cacito, cara. Que episódio massa. Quero agradecer demais, então, esses dois aí, cara, mais uma vez. Não vou me cansar de agradecer esses caras aí. O Paulinho, o Casito, cara, que caras, gente boas. A entrevista foi animal. Bom, vocês puderam conferir aí. Foi super descontraído, os caras brincam pra caramba, ao mesmo tempo que eles contam aí sua rica história, né não? E também tem um agradecimento especial aí aos brothers Charlie Curcio
que fez esse corre aí, né, cara, de ajudar na entrevista aí e tal, também, assim, de fazer a ponte. Eu tava sem o contato, eu não tinha o contato dos caras, e só a rede social. E o Eduardo Teixeira também, que grande brother ali também aí, que fez uma pergunta na entrevista aí, me deu um insight aí. Beleza? Valeu, galera, e assim, é isso aí. Muito obrigado, então, por quem compartilhou, quem ouviu essa entrevista. E, cara, eu fiquei muito feliz de ter feito. Cara, não, um episódio maravilhoso. Agradecer também ao Casito aí, ao Paulinho, muito obrigado. Grande Charlie Curcio, nosso queridão Edu, sempre participando, espalhando. Todos vocês que participaram. E, de novo, uma coisa que eu vou bater a tecla todo episódio. Você está ouvindo o Rockhead, não importa a plataforma, se inscreva nas nossas plataformas, no Spotify, no YouTube, onde for, nas redes sociais, que faz muita diferença para a gente. Abre recurso, com certeza. Facilita, aumenta a visibilidade, isso é muito importante para a gente. Então, se você tá até aqui, porque você está realmente curtindo o Rockhead, não se inscreve se não for inscrito ainda, beleza? Olha e só. como a gente sempre fala, todos os nossos... fala lá. Não, eu ia falar assim, e se você tá ouvindo o Rockhead até aqui, e você gostou, você tá achando foda, méritos do senhor Léo Boro, que é o cara que faz a edição. Yes! Porque a gente só grava os Com áudios, certeza. aquela coisa assim, aquela coisa crua. Quem faz essa edição com cara de rádio, faz esse negócio ficar lindo, bonitão, é o senhor Léo Boro. O cara do o cara das edições, o cara que faz essa edição bonita, que coloca essas chamadas, vinhetas e aquele som de BG de fundo, que deixa com a cara de rádio, é o Léo Boro. Méritos dele, cara. Grande Léo. O Léo tá aí, todos os episódios, absolutamente todos, 100% dos episódios, o Léo fez edição. O cara é sensacional. O cara Sem já palavras apareceu... para agradecer, grande Léo. O cara já apareceu até mais episódios que o Daniel, pra vocês terem uma ideia. Com certeza, não, o Léo passou. E quase o Léo eu, passou. né? Quase eu. Não. O Léo é foda. Grande Léo. No mês de agradecer janeiro... a todos vocês que continuam. Não, então assim, mês de janeiro e fevereiro quase que o Léo faz sozinho o Rockhead. O Léo e o Daniel, na verdade, ia fazer. Não, o Léo, não, assim, do jeito que eu sou enroscado também, o Léo ia gravar, fazer os sons, e se bobear, o Léo ia pegar os outros episódios, ia pegar as palavras separadas e fazer um episódio totalmente novo, só fazer edição com as nossas palavras. Pois é. Parecia que era nós dois mesmo conversando. 2 anos, 2 anos o cara já tem palavras o suficiente pra montar um programa de edição assim com as nossas falas. Já. O Léo literalmente ia fazer aquela coisa que a gente fala no futebol, ele ia cobrar escanteio e ia correr lá na área e dar uma cabeçada no ângulo. É isso aí, com certeza. Grande Léo. A gente não tem nem palavras para agradecer o que o Léo tem feito por nós esse tempo todo. O cara é sensacional, maravilhoso. Grande Léo Boro. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Continuem se cuidando. Queremos ver todos saudáveis e bem para a gente manter essa nossa jornada com o Rockhead junto com vocês. Certo? Pois é, galera. Então, assim, até semana que vem, com certeza um novo episódio cheio de coisas bacanas aí para vocês. Compartilhe o episódio de hoje, mande no grupo da família, mande pra vovó, pro vovô, mande pra todo mundo isso aí que você puder, cara. É isso aí. Sempre alguém vai ouvir e pode gostar, não é não? É isso aí. Então valeu, obrigado, galera, e nos vemos semana que vem. É isso aí, tchau. Você ouviu Rockhead, o podcast mais rock and roll da web. Rockhead.